Boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. É uma honra estar aqui com todos vocês que nos assistem, vocês que estão nos ouvindo, vocês que nos permitiram ter um espacinho aí onde vocês estão, seja na casa de vocês, seja no carro, seja no trabalho. O importante é que a gente está aqui mais uma vez para falar daquilo que queima no nosso coração, quer falar sobre Jesus, quer falar sobre a palavra de Deus. Bem-vindo mais uma vez aí, Tevinho. Obrigado. Mais uma semana aí com a gente. Pois é, foi adotado aí pelo podcast. Glória a Deus, uma honra ter você aqui mais uma vez. Cauê, bem-vindo aí à sua casa. Bem-vindo, estou muito à vontade na minha casa. Está muito à vontade? Eu também estou à vontade na sua casa, né? O Vini não está aqui hoje com a gente, gravou no último episódio, teve que sair para um compromisso, mas é muito amado, muito querido por nós. E não sei se você vai editar, mas já enquanto você está editando o vídeo, deixar esse carinho especial para você. E hoje a gente está com uma convidada muito especial que a gente já vai apresentar para todos vocês. Mas antes de mais nada, aqueles recadinhos básicos, Cauê. Cara, recadinho básico é, antes de começar tudo, antes de você fazer o comentário ali, mande para alguém. Mande para alguém, para uma pessoa que precisa ouvir, que precisa ser abençoada, que precisa ser edificada sobre isso. Pega o aviãozinho lá, manda o grupo da família, do trabalho, da igreja também. Mande para alguém que Deus tocou no seu coração. E eu creio que a pessoa vai ser muito edificada. Você compartilha, você abençoa a pessoa, você ajuda a expandir essa mesa. Você compartilhando, curtindo, você ajuda com que o YouTube mostre para mais pessoas, não para que o Rafa seja conhecido, o Estevão, o Vini, não, mas para que o nome e o reino seja expandido e as pessoas sejam alcançadas. Esse é o maior intuito que a gente está aqui e foi a ferramenta que Deus nos deu. E nós estamos fazendo isso para que o reino seja expandido. Então, deixa lá o comentário para que se você precisa de alguma oração, se você precisa de algum pedido específico, deixa lá que a gente vai estar orando, a gente vai estar intercedendo pela sua vida. Então, acho que sem mais delongas, estamos no Spotify, estamos no Facebook, estamos no Instagram, @Juntos na Mesa. Isso. Então, ou seja, não tem massagem. Não tem desculpa. Se você estiver no carro, você coloca lá no carro, lá você vai escutar. Se você estiver no trabalho, você coloca lá no YouTube. Se você tiver acesso, você vai escutar ou coloca no Spotify com fone Bluetooth lá. Não tem problema nenhum. Seu trabalho vai ser mais edificado e mais abençoado ainda. É verdade. Então, não tem desculpa, não tem massagem. É isso aí. Muito bem. E é isso. Não deixe de ativar o sininho para receber notificação. Sim. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem um episódio inédito, exclusivo no canal para abençoar a sua vida. Amém? Bom, esse é um episódio que a gente está chamando até de especial, de Dia das Crianças. E para a gente poder falar sobre o assunto, aqui tem 3 crianças nessa mesa, né? Tem uma que não está nessa mesa. Eternas crianças. Então a gente não poderia falar com muita propriedade sobre o assunto, né? Mas a gente trouxe uma pessoa que já estava no nosso radar para trazer aqui para o podcast, para participar com a gente. Então, Cauê, faça as honras aí de apresentar essa convidada. Somos da mesma igreja, estamos lá na SESI e temos o privilégio de caminhar juntos. E a gente acompanha meio que de perto, meio que de longe o ministério. Então, prazer em recebê-lo. A gente costuma falar que a casa é minha, mas a mesa é nossa. Então, sinta-se à vontade. A gente tem o prazer de receber Renata Bragança. Aê, nossa seja bem-vinda. Fique à vontade, que Deus possa te usar da melhor maneira possível. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aqui dessa mesa. Tenho acompanhado vocês e vejo que realmente é uma porta para falar do Senhor e para trazer algo novo para o coração das pessoas. Amém. Continue. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tevinho, aproveitar, não abusando aí da sua boa vontade, você que foi adotado por nós. Você faz uma oração antes da gente começar aqui? Amém. Amém. Fazendo alusão a um dia especial, né? Foi uma criança adotada. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã mais uma vez, neste momento de gravação. Que o Senhor possa mais uma vez se manifestar em nosso meio, falar aos nossos corações, porque tudo que vem de Ti, Senhor Jesus, era crescimento, maturidade, Senhor Jesus, e até mesmo correção. Então nunca deixe de falar conosco e mais uma vez, Deus, esteja no nosso meio, Jesus, nós te pedimos nesta manhã. E fale conosco mais uma vez, Pai.
pela sua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, para a gente começar o nosso episódio, acho que essa pergunta ela começa a abrir, né, um pouquinho a conversa. E como você nos acompanha, já deve saber a pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, talvez já até tenha ensaiado o que ia falar. Mas a pergunta é: o que é mesa para você, Renato? O que representa tanto no ambiente físico e espiritual? Qual que é o significado de compartilhar a mesa? Enfim, a gente queria ouvir de você. Amém. Bom, eu entendo a mesa como um termômetro do bem-estar da família e dos relacionamentos, né? A mesa, para uma família ser saudável, ela precisa estar à mesa. A mesa é uma base e também é o que sustenta prato, talher, comida, mas também ela é base para as conversas, ela sustenta os relacionamentos, ela suporta as questões que trazem dificuldade para a família. Então, a mesa ela é essencial tanto para a família quanto para as amizades, para os relacionamentos, né? E a família precisa estar à mesa. É necessário esse tempo de comunhão, de troca. É na mesa que a gente olha no rosto, nos olhos, e a gente vê a tristeza, ou a gente vê os sonhos e os projetos, e ali a gente consegue direcionar um filho, corrigir um filho, ensinar um filho, trocar algo com o marido. Então, a mesa ela tem essa questão de ser suporte. Ela alimenta o nosso corpo físico, mas também ela sacia a nossa alma, né? Sim. É isso aí. Glória a Deus. O termômetro, ó, gostei dessa. Gostei dessa. Ela fere aí os relacionamentos. Né? E teve alguma mesa assim que marcou a sua vida? Eu cresci numa família muito grande e aos domingos a família se reunia e era aquela mesa farta de muitas conversas, italianos, falando muito alto, todo mundo ao mesmo tempo e muitas crianças correndo, eu estava no meio delas. Então, eu cresci com essa referência de mesa muito forte, muito familiar, e eu trouxe isso para minha casa. O Daniel também, meu marido, tem essa referência, a família dele sempre sentou à mesa, e a gente trouxe isso para a nossa casa, e isso fortalece as nossas relações do dia a dia. Amém. Amém. Já entrando nisso, como você tem visto a questão da mesa hoje nas famílias? Porque a mesa tem sido um pouco deixada de lado. Um pouquinho hoje, porque hoje a pessoa vai trazendo para o lado da refeição, hoje a pessoa vai comer no sofá, vai comer em qualquer outro lugar. Ou e às vezes está na mesa, mas está aqui. Mas entendeu? E tá com o celular ali, não, porque senão não come, porque senão não faz isso. Já entrando até no tema da questão da criança, né? Nós vemos muito isso. Não, tem que deixar aqui o celular não ligado não sei o quê, porque senão não come, porque senão não está na mesa. E nós tivemos, eu acho que alguns episódios para trás, que acho que foi a tia Paula que falou sobre isso, só que vai sentar na mesa, deixa o celular de lado. Se for sentar na mesa, o celular vai ficar lá e não vai olhar o celular enquanto nós estivermos na mesa. Então, como você tem visto a questão da mesa hoje assim, nos dias atuais, assim, na questão da família, no meio familiar? É isso aí que você falou, a mesa está sendo perdida, né? Um pouco também porque a casa diminuiu, né? Hoje a gente tem muito apartamento e normalmente os apartamentos não conseguem acomodar uma mesa que todo mundo senta em volta, né? Então isso foi algo que a gente também está perdendo. Mas isso também não pode ser o fator limitador. A gente pode criar outros momentos de estar junto em uma mesa menor, em um lugar que acomode toda a família junto para comer, né? As refeições são importantíssimas para todo mundo e essa mesa precisa ser resgatada no corpo de Cristo e na família em geral. Ela é fundamental para se estabelecer vínculo, para se educar um filho, para o relacionamento da família. A gente não pode perder isso. Muitas vezes as pessoas acabam tendo a mesa como uma visão até ruim, né? Porque, toda vez que eu sento na mesa, o meu pai e minha mãe brigam comigo. Toda vez que eu sento na mesa, eu tenho alguma notícia ruim. Toda vez que eu sento na mesa, eu tenho alguma coisa que me remete a alguma coisa ruim. E acaba banalizando isso, né?
Tipo, a visão que eu tenho da mesa é uma visão ruim. É uma visão onde eu não tenho notícias boas. É tipo quando você tirava aquela nota baixa na escola, você falou, meu, não vou nem olhar para os meus pais, não vou nem sentar na mesa, não vou jantar hoje para eles não perguntarem como é que foi aquela prova, né? Só que a gente entra na questão do relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento de verdade na mesa, não tem só notícias ruins. Você tem notícias boas, né? Você fala assim, por mais que, por exemplo, eu tirei nota vermelha, eu vou ter que entregar pro meu pai e pra minha mãe, eu sei que eu vou ser corrigido, eu sei que eu vou ser exortado, mas eu sei que a nossa mesa não é só isso. A nossa mesa não é só notícia ruim, a nossa mesa não é só a questão de notícias que nos trazem para baixo, de notícias tristes. Não, mas a nossa mesa, ela é mais do que isso. Então eu creio que as pessoas têm se afastado até por conta disso, sabe? No trabalho, a pessoa vai lá e, cara, o chefe só bate na pessoa, o chefe só coloca a pessoa para baixo. Então a pessoa já cria aquele trauma, aquele que o pessoal gosta de falar, aqueles gatilhos de falar assim, eu sento na mesa e eu me remete a coisa. Só que, cara, trazendo para um ambiente espiritual, a mesa de Jesus, ela nos remete a você comer do pão da vida, a você beber e compartilhar do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Olha a diferença, entendeu? Que você coloca assim na questão da mesa. E aí é quando Jesus fala, cara, pode vir do jeito que você tá. Tipo, a minha mesa, ela é diferente. A minha mesa, não é do jeito da mesa que você pensa. Não é aquela mesa triste, não. A minha mesa, eu vou te exortar, mas em amor. Eu vou te amar do jeito que você nunca foi amado. É isso, a gente precisa entender que a mesa tem sua função. Sim. Então, pais inteligentes, eles sabem aproveitar esse momento à mesa. A mesa, ela não é só correção, pode ser em outros momentos, em outro lugar, né? A mesa, ela precisa agregar. Quando você traz essa criança para você, você traz esse filho para você, fica mais fácil dele se abrir, dele colocar as questões dele. E às vezes a mesa não é esse lugar, né? A mesa, ela tem que ser específica, ela tem que ter uma referência, ela tem que ter um objetivo, né? Sim. De um alimento geral, não só do corpo, mas também dos sentimentos. Relacionamento saudável. E fazendo uma pergunta até meio que nova, mas acho que grande parte dos convidados responderam de uma forma diferente. Como é que é a sua mesa com Jesus? Como esse pai que senta com você, você como filha, como é esse tempo de mesa que você tem com Jesus? Foi algo que foi construído, né? Eu tive uma referência ruim de pai e na minha adolescência eu precisei resgatar, quando eu entendi mesmo que eu queria com Deus, quando eu me converti na real, eu precisei resgatar esse pai, né? E foi aos poucos. E conhecer Deus como pai, para quem não teve uma relação boa com o seu pai, é algo transformador. Então, Deus está na mesa, Deus está em todos os lugares, né, comigo. Então, quando eu sento à mesa, faço minha devocional, o Senhor está ali, né? E essa troca mesmo de sentar com o Senhor, estando na mesa, estando no meu quarto, na rua, o Senhor está conosco em todo o tempo, né? Esse pai presente que diz que não vai nos abandonar, que nunca vai nos deixar, né? Sim, eu já ouvi falar muito sobre isso, né? Até queria saber a sua opinião, eu acredito que você concorde pelo testemunho que você acabou de falar sobre isso. Que muitas pessoas falam, a forma como você se relaciona com Deus é reflexo de como você se relaciona com seu pai ou com a sua mãe. Você acha que isso é verdade? Com certeza. Deus é aquele que a gente vê como pai, porque ele coloca a lei, ele coloca a ordem, né? E quando você não tem essa relação boa com seu pai, esse olhar para Deus também fica danificado, né? Uhum. Essa construção de relacionamento, porque quando você fala, eu tenho que ter uma relação com Deus, como pai, mas eu não tenho bagagem de como que é se relacionar com um pai bom, um pai que está presente, Não tem referência, não tem referência, né? Então, é algo que o Espírito Santo tem que gerar em nós, né? Resgatar isso, e Deus vem fazendo a sua função de mostrar que, olha, um pai é assim, né? E a gente busca na palavra, a gente busca no entendimento, e o Espírito Santo vai dando para a gente esse sentimento de adoção, né? Que a gente precisa ter. Amém. E como que foi o seu encontro verdadeiro com esse pai, com Deus? Eu me converti com 6 anos de idade, né? Meus pais não são casados. Minha mãe me teve, ela tinha 17 anos.
E meu pai, ele sempre foi alcoólatra, né? E nosso relacionamento foi muito ruim por conta disso. E com 6 anos eu fui morar com os meus avós paternos, e eles eram cristãos, e eles me levaram para a igreja. E eu aceitei Jesus, eu tinha 6 anos de idade, né? Isso é um marco para mim, eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que... Encontro de verdade. O encontro de verdade mesmo, assim, aconteceu lá na adolescência, mas o primeiro toque de Deus veio nesse momento de 6 anos de idade, né? Uma tia do departamento, nós estávamos lá na igreja, não tinha culto das crianças, mas ela viu ali umas crianças bagunceirinhas e ela chamou aquelas crianças na escada, e ali ela contou uma história e fez o apelo, e eu aceitei Jesus na escada da igreja, né? Olha só que olhar de uma pessoa que viu uma possibilidade ali, né? Então, e eu me lembro desse dia, foi muito marcante para mim. E desde então eu segui com o Senhor, né, crescendo na igreja, vendo e participando. E aos 14 anos eu saí da igreja, meus avós também tiveram um problema na igreja e se desligaram da igreja que nós estávamos. Eu continuei um pouco mais, eu quis ficar na igreja, mesmo sozinha, e eles me permitiram. E uma vizinha me levava para a igreja, porque eu gostava muito do Ministério Infantil, eu gostava muito de tudo aquilo que eu vivia lá. E quando eu tinha por volta de 13 aos 14 anos, o mundo foi chamando, né? As amizades. E eu era de uma igreja muito rígida, que não podia muitas coisas, e eu queria ter uma calça jeans, eu queria pôr um brinco, né? Coisa de adolescente. E isso foi me prendendo e eu me desviei, né? Por pouco tempo, mas foi o suficiente para entender que eu nunca mais queria viver no mundo, né? E eu me converti realmente aos 16 anos, quando eu voltei para a igreja igreja que eu era antes, quando criança. Saíram um grupo ali de pessoas e montaram uma outra igreja pertinho da minha casa, e eles me convidaram para estar conhecendo, visitando, né? Nós fazíamos parte lá do grupo de jovens na época, quando eu saí da igreja. E assim, de tanto eles buzinarem, né? Eu falei, eu vou lá, para assim eles me largam, né? E eu fui lá no culto, era um culto de jovens, tinha meia dúzia de jovens, era uma igreja que estava começando. Mas se fosse um jovem, eu estaria transformada do mesmo jeito, porque é a palavra que nos liberta, né? A palavra que faz a função no nosso coração. E ali eu ouvi uma música tão simples, e aquilo me mostrou que eu deveria voltar, né? Eu cheguei em casa, fui deitar, e eu orei ao Senhor, e me reconciliei com Ele, falei, Senhor, a partir de agora eu quero te entregar a minha vida. Desde então, eu nunca mais abandonei o Senhor. Glória a Deus. E foi assim. Foi um processo de Deus nos meus traumas, nas minhas dificuldades, que me levou até esse Pai que eu conheço hoje. Glória a Deus. Desde o começo, você já tinha um olhar para o departamento infantil? Eu vi que você comentou assim, eu já ia lá no departamento e tudo mais. Ou veio muito tempo depois essa questão do Ministério Infantil? Sim, não, eu fiz parte do Ministério Infantil na infância, de uma igreja que tinha um ministério muito forte, de pessoas que se dedicavam muito, e a gente tinha muitos trabalhos, e eu super participava, né? Eu nunca tinha trabalhado no Ministério Infantil antes de vir para a comunidade, nem entrado na salinha, nunca foi o meu olhar, né? E quando o pastor me chamou, eu fui muito sincera com ele. Eu falei, pastor, eu não tenho experiência alguma. Eu nunca ministrei nada para as crianças, né? Eu comecei muito cedo a cuidar de departamentos, né? De fazer essa função de liderança. O pastor viu em mim essa condição de liderar e ele investiu na minha vida. Então, eu fui ensinada, mas nunca no Ministério Infantil. Eu cuidava dos jovens, adolescentes. Mas o Ministério Infantil ele veio mesmo depois que eu me casei com o Daniel. Aí que começou o ministério a fluir de verdade, aí você começou a investir no Ministério Infantil. Isso, eu cheguei na comunidade em 96 e fui direto para o Ministério Infantil, né? Antes mesmo de me casar, o pastor já me chamou, olha, nós estamos com essa necessidade de alguém para liderar um ministério, você não gostaria? Aí eu conversei com ele, expliquei para ele, mas eu falei, estou aqui para servir, então se é essa necessidade da igreja, eis-me aqui, né? E fui me aventurar, foi uma aventura mesmo, porque eu não tinha experiência alguma.
Mas na primeira aula que eu dei para as crianças, eu entendi. Eu falei, puxa, olha, há uma possibilidade. Eu me vejo aqui, né? E isso foi crescendo. Logo no início, eu não vi como um chamado. Eu vi ali como uma possibilidade de servir. Sim. Né? Mas Deus foi trabalhando, foi feito um processo na minha vida, né? Logo no começo, acho que uns 3 meses que eu estava na liderança, eu tive uma visão muito rápida, assim, um flash. E eu me vi assim em cima do púlpito e muitas pessoas sentadas. E o Espírito Santo falou para mim: um dia você vai estar ministrando para muitas pessoas a respeito de ministério infantil. Eu fiquei assim, como eu, né? A gente se sente muito inadequado. E eu me senti assim, não tenho condição. Mas eu falei, Senhor, se é a sua vontade, que seja. Eu me coloquei na mão, né, do Senhor mesmo para fazer a vontade dele. E aí eu fiquei 2 anos no ministério ali da igreja. Depois eu deixei para cuidar de um outro ministério também que estava necessitado. Né? Eu já tinha preparado pessoas ali no Ministério Infantil que poderia fazer aquela função, e eu fui cuidar de outro ministério na igreja. E um pouquinho depois eu engravidei do Gabriel, e com o trabalho e com a questão da gravidez, que foi uma gravidez que eu tive princípio de aborto, eu deixei um pouco os ministérios e fui cuidar dessa gravidez, que era uma gravidez um pouco de risco. E foi depois que o Gabriel nasceu que Deus começou a falar mais forte sobre o ministério infantil no meu coração, né? E eu preparei uma apostila, já com foco em treinamento. Olha que loucura. A visão lá estava se cumprindo. Tava começando ali, né? E Deus foi me dando ali algumas coisas, né? Foi 2 anos depois disso. E eu comecei a escrever, e montei esse primeiro professor criativo, é o tema, né, desse treinamento que eu dou. E o tempo foi passando, as coisas demorou, sabe? Não foi assim. E esse foi um trabalhar do Senhor. Às vezes Deus nos chama para um ministério e a gente acha que é amanhã. Não, é um processo. A gente tem que estar pronto para cumprir aquilo. E foi realmente um processo. O Gabriel nasceu. E antes do Gabriel nascer, Deus falou comigo que o meu ministério e o do Daniel, ele aconteceria depois que a gente tivesse nossos filhos. Porque o Daniel, ele casou comigo falando que ele queria ser missionário. Olha só. E aquilo, para mim, gente, eu falei, Senhor, eu não tenho perfil de missionária. Como é que eu vou casar com esse homem? E eu falava isso para ele, eu não tenho perfil de missões. Ele, não, deixa Deus fazer as coisas. Né? E quando a gente casou, ele pensou assim, vou virar missionário, né? Mas essas coisas não aconteceram assim. E eu comecei a orar para que o Senhor nos direcionasse a respeito do nosso chamado, daquilo que Ele tinha para nós, né? E aí eu fui orar ao Senhor, né? A respeito disso, de todas as situações, para que Ele direcionasse a gente no nosso ministério ou desse alguma palavra que acalmasse o nosso coração. E orando ao Senhor, Deus falou comigo que o ministério que Ele tinha para nós ia acontecer depois que nós tivéssemos nossos filhos. Para mim, essa palavra foi suficiente, mas não foi suficiente para o Daniel. Então, eu novamente fui buscar no Senhor, né? Para que Ele pudesse confirmar essa palavra, para que houvesse paz no coração dele. E passou assim um mês e pouco, uma intercessora da igreja nos chamou e falou, olha, eu estava orando por vocês durante a semana e Deus falou para mim do ministério que Ele tem para vocês, e quando vocês tiverem os seus filhos, Deus vai começar o ministério na vida de vocês. E aí o Senhor confirmou pela segunda vez, em paz, né? E passou-se 4 anos, eu engravidei do Gabriel. E quando eu estava assim, de 8 meses de gravidez, teve um culto de missões lá na SESI. E no final o missionário chamou a gente para orar por nós. E na oração, depois da oração, ele falou, olha, Deus falou que tem um ministério muito grande na vida de vocês. E que esse ministério vai acontecer depois que vocês tiverem os seus filhos. Mais uma vez o Senhor confirmou. E a gente, nessa época, eu já não estava mais no Ministério Infantil, né? Eu estava ajudando em outros lugares, outros ministérios na igreja, assim, casualmente. E Deus foi trabalhando comigo a respeito do Ministério Infantil. Aí surgiu
eu comecei a fazer... vocês cortam essa parte que eu me perdi? Não tem problema, pode seguir. Então, vamos lá. E nesse processo, surgiu aí a minha primeira treinamento. Deus foi me dando condições de estar montando uma apostila, trazendo um pouco daquilo que eu já tinha vivenciado no Ministério Infantil, daquilo que eu via como ensino para o Ministério Infantil, e eu preparei a primeira apostila no foco de preparar pessoas para o Ministério Infantil, né? Mas, até chegar no Ministério em si, levou algum tempo, aproximadamente 8 anos, né? Foi um processo longo, em que Deus foi me preparando e que eu tive que aprender sobre isso. E chegou um momento que eu desanimei. Nada acontecia, nada fluía, e eu peguei, então, tudo aquilo que eu tinha feito, eu acordei num dia assim, muito, muito desacreditada no meu ministério, e eu peguei tudo aquilo que eu tinha produzido, todos os materiais que eu tinha, coloquei dentro de uma caixa e coloquei debaixo da minha cama. E eu falei, acho que não é isso. E segui. Passou algum tempo, eu fui visitar uma amiga, e no final, assim, que eu estava indo embora, ela falou, vem aqui, vou orar por você. E nós oramos, e ela falou assim, Renata, Deus me mostra no seu coração várias gavetinhas, e Ele fala que você pegou um seu sonho, colocou dentro de uma caixa e escondeu. E aí, ela falou, Deus está mandando você tirar essa caixa e apresentar para Ele, porque tudo que você planejou e desejou, Ele vai realizar. E eu pensei que agora ia fluir, né? É agora que vai acontecer. Bem, eu fui lá, apresentei para o Senhor, orei, e um novo ânimo veio, mas levou mais algum tempo, acho que mais 2 anos e meio, né? Para que eu novamente pudesse estar servindo ao Senhor no Ministério Infantil. Então, olhando para toda essa história, eu vejo que Deus tem um processo para nós, de amadurecimento, de compreensão e de vivência, para a gente poder executar as coisas na obra dele. Muitas vezes a gente recebe uma palavra e quer viver isso hoje, sim, sem nenhuma condição para fazer. É óbvio que é o Espírito Santo que nos prepara, mas a gente precisa ter esse processo, né? Davi recebeu uma palavra quando ele ainda era muito jovem, e ele foi assumir lá o trono de Israel, ele tinha 30 anos. Né? Assim aconteceu com José, quando ele teve o primeiro sonho dele. Ele era um adolescente. E levou lá por volta de 30 anos para ele, para concretizar na vida dele aquele sonho. Né? Jesus, a mesma coisa. Jesus, a mesma coisa. Abraão, Abraão, ele esperou 25 anos para pegar no colo o seu filho, filho da promessa. O próprio Isaac orou 20 anos para ter o seu filho. Ele já tinha 60 anos, né, quando teve o seu filho. Então, a gente tem que viver o processo. A gente tem que entender o tempo de Deus na nossa vida. E o tempo de Deus é o tempo onde tudo vai fluir da forma correta. Se eu me apressar, se eu achar que, não, eu devo fazer pela minha força, não vai dar certo. A gente vai se frustrar no ministério. A gente não vai dar frutos como a gente tem que dar, né? Vamos aguardar o tempo do Senhor para todas as coisas, para a gente viver o melhor dele. Essa geração, eu digo, as 2 gerações de lá para cá agora, são 2 gerações imediatistas. Né? E a geração que está chegando agora é mais imediatista ainda. Eles não querem viver o processo. Ah, não, mas eu quero isso. Não, mas tem que ser agora. Não, agora não dá. Não, mas tem que ser agora, porque eu posso agora, então tem que ser agora. A cultura, né? A cultura, entendeu? Então, é igual... Cara, se no momento que você pensou que você... Ah, não é agora. Você tivesse dado start no seu ministério, na questão de treinar pessoas, teria sido ali que Deus teria trabalhado? Deus poderia trabalhar? Poderia. Mas você teria feito com as suas mãos. Então, uma coisa que eu tenho orado é que... Deus, até onde eu posso colocar a minha mão? Que minha mão não vá além daquilo que eu possa mexer. Porque se eu for além do que eu possa mexer, não vai ser Deus, vai ser eu que estou fazendo com as minhas próprias mãos. E com as minhas próprias mãos eu sou limitado. Agora Deus com as mãos dele, ele é ilimitado. Então é uma das coisas que eu tenho orado. Deus, até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar com as minhas mãos? Até onde minha mão pode alcançar? Ah, o processo, minha mão pode ir até aqui? Então tá bom, até aqui minha mão vai. Então o restante... Ah, mas vai demorar 5, 10, 15, nós não sabemos, durou 8 anos. Ah,
O ministério de Jesus durou 30 anos até ele começar o ministério. José durou 30 anos. Davi durou até a parte adulta. Cara, você não sabe. Mas o esperar em Deus é essa a questão. O confiar em Deus é você obedecer a promessa e saber que Deus vai fazer do jeito que ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer. Então até que a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí você vai... E aí? Entendeu? Imagina se Jesus tivesse apressado o processo. Imagina se Davi tivesse apressado o processo. Na hora da caverna lá, que ele cortou um pedaço da veste de Saul e falou assim, vou matar ele aqui, eu já assumo o reinado e tá tudo certo. Não, eu não vou fazer isso porque ele é ungido. Independente da situação que ele é ungido de Deus. Então, eu vou respeitar o processo. E se conhecer também, né? Sim. Acho que o ponto importante a respeito da maturidade. Quando eu olho para algumas fases da minha vida, eu falo assim, cara, eu realmente não estaria pronto para receber aquilo da forma como eu era, dos achismos que eu tinha, da forma que eu entendia as coisas. Eu tinha que passar pelo processo, eu tinha que adquirir maturidade, eu tinha que mudar, me quebrar várias vezes para que eu pudesse estar pronto para receber. Porque assim, a gente às vezes quer assumir uma carga, um peso de alguma coisa que a gente ainda não está pronto. A gente não está com músculo ainda, né? E nós caímos na questão de muitas vezes falar assim, nossa, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 20 anos... Mas não era para você ter essa cabeça quando você tinha 20 anos. É maturidade, né? Maturidade leva tempo. Porque se você tivesse essa cabeça quando você tinha 20 anos... E aí? A sua mente ia pensar mais do que você poderia fazer. Exato. E aí você iria se frustrar do mesmo jeito. Exato. Ou seja, as frustrações geram maturidade. E eu acho que quando você se coloca a esperar o tempo de Deus, você se permite a viver um milagre. Você se permite a viver o sobrenatural. E durante muito tempo, todo esse tempo de ministério infantil, eu pude ver isso na minha vida, sabe? Deus fazendo o meu sonho acontecer no tempo dele, mas do jeito dele. Né? E para mim isso é muito edificante, de ver que o Senhor está direcionando o ministério infantil na minha vida, né? Amém. E assim, você falou que houve uma experiência lá atrás, né? Que foi a sua primeira experiência com Deus, de uma moça que parou vocês na escada e falou de Jesus quando você tinha 6 anos de idade. Quando começou essa ideia de você cuidar das crianças, do ministério infantil, começar a surgir esse desejo, todo esse processo, você acha que surgiu alguma influência? Veio à memória aquele momento que aquela moça fez isso com você quando criança? Né? Isso impactou de alguma forma também no desejo do ministério infantil? Sim. Na pedagogia, a gente tem uma frase que diz que a infância é o chão que todo adulto pisa a vida inteira, né? E todas as marcas que a gente faz na criança, ela permanece, tanto as marcas positivas quanto as marcas negativas. E sim, essa pessoa ela foi pontual ali naquele momento, mas existiu uma outra pessoa na minha vida, do Ministério Infantil, que fez toda a diferença. Eu era aquela criança difícil, por toda a vivência, por todas as questões. Então, a gente vai colocar isso o quê? No comportamento, né? Então, aquela criança difícil, que não parava quieta, que mexia com todo mundo, né? Estar no Ministério Infantil comigo, tinha que ter... paciência. Tinha que aguentar o tranco. Mas tinha essa pessoa que olhou para mim de uma forma diferente e falou, não, vou trazer essa menina Foi aqui. além das atitudes que você tinha, né? Foi além. Ela conseguiu ver o meu coração, ela conseguiu ver em mim possibilidades, que é o que Cristo vê em nós, né? E ela viu isso e ela me trazia para ela e ela falava que eu tinha potencial e ela me colocava para cantar e ela me levava na casa dela, dava lanche para mim e ela ministrava no meu coração. Foi a tia Edmeia. Eu trago ela como referência na minha vida, né? E quando eu me desviei, gente, é impressionante como a gente traz a infância para a vida. Tinha uma musiquinha que ela cantava, que é cuidado, mãozinha, o que vocês devem conhecer, né? Cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, olhinho, o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Gente, era impressionante. Quando eu ia fazer alguma coisa, sabe? A musiquinha. Não, eu escutava ela cantar no meu ouvido. E muitas vezes eu deixei de fazer coisas por conta dessa voz, que não era dela, mas era a voz do Senhor. Né? Então, sim, essa mulher foi referência. E o que eu quero no meu ministério é ser referência para outras crianças. Eu desejo que pessoas queiram vir pelo Ministério Infantil pelo que elas viveram naquilo que eu estou fazendo. Né? Sim. E qual que você acha que é o maior desafio, talvez não só para você, mas olhando para a igreja como um todo, qual que é o maior desafio em relação ao Ministério Infantil nos dias de hoje?
Vou falar no geral, não só na minha igreja, mas no geral, eu acho que é o entendimento do que é o ministério infantil, né? Não é só a valorização, mas entender o que significa aquele lugar, aquele espaço que a gente reserva para as crianças, né? A gente precisa entender que o ministério infantil, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele não é algo à parte, ele é inserido. Ali, aquelas crianças fazem parte da igreja. E elas têm que ser recebidas como membros da igreja. Eu tive assim, uma experiência muito forte com isso, quando veio umas crianças, eu fiz uma IBF e veio bastante crianças de fora. E veio um grupo de crianças que não vinham com os pais, e eles eram muito desafiadores, muito. Eles não tinham conhecimento do que era uma igreja, de como se comportar, e tinha um menino ali que ele dava muito trabalho. E aí, os irmãos da igreja, na hora do culto, que não tinha culto com as crianças, de quinta-feira que a gente não tem o culto com as crianças, eles vinham para mim, olha, menino, você precisa fazer alguma coisa. E aquilo eu fui, buscando em Deus a resposta, né? Aí um dia eu falei assim, olha, esse menino, ele faz parte da igreja, ele aceitou Jesus. É vocês que têm que recebê-lo. Vocês que têm que mostrar que é igreja para eles. E aí a igreja começou a se mover com isso. Então eu vi o diácono trazendo ele para sentar do lado, eu vi as pessoas aconselhando ele no comportamento, e esse menino começou a ser transformado. E um dia uma pessoa presenteou ele com uma Bíblia enorme. E ele trouxe para mim e falou, tia Renata, olha o que eu ganhei. E a partir daquele dia, aquele menino foi transformado. Porque ele se sentiu parte da igreja, ele se sentiu amado. E é isso que a criança quer, ela quer se sentir parte. Não só pela tia da escolinha da igreja, mas por toda a igreja. Né? Exatamente, não é só a tia Renata que tem que abraçar e reconhecer o valor de uma alma infantil. A igreja tem que reconhecer. E quando isso acontece, a criança é transformada. Porque a criança, ela olha, não só para mim, ela olha para o pastor. Sim. E o pastor é uma referência. Quantas crianças não disseram para mim que queria ser pastor, que quer ser pastor quando crescer? Quantas crianças não disseram que queria tocar bateria? Queria ser do louvor, ser da dança, porque toda a igreja é referência para uma criança. Sim. E a gente precisa entender que aquele espaço, ele é necessário, mas ele é parte da igreja. Eu acho que o maior desafio, como você me perguntou, é essa consciência da igreja enxergar o ministério infantil como parte do corpo. E quando eu enxergo isso, eu invisto. Quando eu enxergo isso, eu reconheço as necessidades. Quando eu enxergo isso, aquele espaço se torna integral da igreja, sabe? Então, há um investimento ali. Sim. Então, é isso. Eu acho que a igreja precisa mudar esse olhar. Sim. Até porque elas são os próximos, de fato, os próximos pastores, os próximos ministros, os próximos evangelistas, missionários, né? Mas antes de ser o próximo, ele é agora. Uma criança é isso que eu ia comentar. Exato. O pessoal fala muito que as crianças de hoje é o futuro de daqui a 5, 10 anos. Cara, ela é o presente. Porque se você não moldar o caráter dela, se você não ajudar a criar o caráter dela, que tipo de jovem, isso, que tipo de jovem, que tipo de adolescente, que tipo de jovem, que tipo de adulto você vai estar criando? Exato. Você vai estar trazendo o... E por isso que eu acho que não é só o Ministério Infantil, mas trazendo isso, eu acho que um pouquinho que a Renata quis falar, eu acho que cara, não é só responsabilidade do Ministério Infantil. Não é só responsabilidade, não, mas igual um exemplo. Esse menininho você tem que falar com ele porque ele é muito espoleta e ele corre. Cara, mas você tá do lado. Chega aqui, e aí, tudo bem? Não, vem aqui. Não é só responsabilidade, porque você está jogando a responsabilidade em cima de uma pessoa que ela tem outras tantas crianças para poder, que tem outros tantos jovens, tem outros tantos adolescentes para poder olhar e para poder tentar discipular, poder tentar trazer mais perto. Então, eu acho que é um pouco disso que ela quis fazer, que a gente faz isso daí também até com a escola, que a gente joga a responsabilidade da educação para a escola, sendo que a educação é aqui na mesa. Sim. É você sentar, é você destruir. Então, aí por isso que eu acho que a criança, o jovem, o adolescente é o hoje. Se você não moldar caráter, se você não ajudar a criar caráter, se você não instruir através da Bíblia e falar assim, cara, o caráter que você tem que ter é o caráter de Cristo. Meu amigo, você vai criar pessoas depressivas, você vai criar pessoas com ansiedade, você vai criar com pessoas com síndrome do pânico, você vai criar pessoas que não têm uma autoconfiança e não conseguem se integrar no mercado de trabalho porque não conseguem ter um convívio social com pessoas. Sim.
Então, olha A bola de neve. Olha a bola de neve que você vai criar. E a responsabilidade que a gente tem. E a responsabilidade que o Ministério Infantil tem, a parte dos adolescentes, a parte dos jovens tem, e aí depois vem... Cara, não é porque depois ele virou adulto que ele não tem que ser discipulado. Sim. É uma constante. A Bíblia fala que nós temos que viver em constante transformação. Então, a transformação ela começa quando você é criança, que você aceita Jesus, e você vai. E vai, e vai. E aí, para virar um pastor, um missionário, que vai tocar no louvor... É um processo. O foco da igreja tem que ser na pessoa, Sim, né? Ali sim, de trabalhar aquela vida, seja ela infantil, seja ela adolescente, seja ela adulto, né? Na função do ensino da palavra de Deus, a fim que ele se aperfeiçoe dia a dia. A imagem de Cristo, né? Não dá para terceirizar o processo que somos nós que temos que fazer, entendeu? O Espírito Santo vai trabalhar, mas ele vai trabalhar também conforme nós demos lugar para ele vai trabalhar na vida da pessoa, tudo bem. Mas e aí, estar junto? Estar perto e ajudar a discipular, e ajudar a isso, e ajudar aquilo, e ajudar aquilo outro. Porque às vezes a criança é daquele jeito, mas ela só precisa de um abraço. Exato. A criança é daquela... Nossa, aquela é muito boa, ela só fica só quietinha. Mas por que será que ela fica só quietinha? Será que é porque ela tem uma casa que só gritam com ela, que só tratam ela mal, e aí ela fica quietinha porque ela tem medo das pessoas tratarem ela do mesmo jeito? Cara, nós não sabemos. Nós não somos psicólogos ou psiquiatras que olham para a pessoa e acaba tentando fazer um pré-diagnóstico e falam assim, não, cara, aquela pessoa ali... Não, nós não somos. Nós só temos a visão do que Cristo quer que nós enxergamos ali, cara, naquela hora. E às vezes Cristo vai falar assim, cara, ela só quer que você sente do lado dela e dê uma bala. Não só criança, todo mundo. Não só criança, todo mundo. Todo mundo quer ter atenção. Todo mundo. Todo mundo quer uma bala. Vai, Tavi. Ele ofereceu, você tem que pegar. Ser educado. Mas entendeu? É isso, cara. Ô, Renata, deixa eu fazer uma pergunta que tem relação do que a gente está falando aqui. E acho que até eu creio que a sua resposta sirva como um alerta até para os pais. A história conta, principalmente na Bíblia, o inimigo atingiu muito a questão das crianças. Então, era de tentar matar os primogênitos, tal, e isso tinha muita conexão sobre a vinda de Jesus, porque ele queria, de certa forma, tentar evitar que isso acontecesse, que Jesus viesse. Então, a história conta. O que o diabo tem investido hoje muito forte na vida das crianças para tentar tirar elas, para tentar entrar nas famílias e fazer com que a criança se perca logo nessa base, nesse começo que ela tem como vida? Onde você tem visto que o inimigo tem investido na vida das crianças hoje? São várias áreas. Vou falar de uma muito importante que talvez a gente não tenha tanto conhecimento, ou a pornografia. A pornografia tem sido um instrumento na vida que Satanás usa para as crianças serem tragadas, né? Um tempo atrás, quando nós éramos jovens, a pornografia vinha uns 13, 14 anos. Hoje tem criança de 6 anos já inserida na pornografia. E eu tive uma experiência assim, né, que eu fiquei assim chocada, né? As coisas ainda me chocam, porque eu não me conformo com esse mundo, né? Eu estava num consultório de dentista, né? Estava no dentista. E aí entrou um menino, ele tinha uns 7 anos, não mais que isso. Aí a mãe, e ele estava no tablet e a mãe estava no celular. E ele sentava assim, eu observo muito, sabe? Eu tenho essa característica. E ele estava muito inquieto. E eu olhei assim, e ele estava assistindo pornografia. Nossa. E a mãe sentada assim na tela do celular. Explícita. Ele estava assistindo pornografia. E ele estava assim, com medo de que alguém visse, mas você viu como essa criança já está viciada? Sim. Porque ele estava num lugar que não era apropriado. Sim. Né? Mas ele não conseguia se controlar. E aquela mãe, totalmente perdida. Em outro mundo. E aí se levantou um senhor, uma pessoa que estava lá, e foi atrás do menino, e olhou, viu o que ele estava vendo. Né? Então, assim, as famílias estão um pouco desconectadas. Né? O excesso de tela que a criança está tendo também está prejudicando a saúde física, a saúde emocional da criança e a vida dela com o Senhor. Porque a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós já conhecemos a estratégia dele. O que
que nós estamos fazendo? Permitindo a criança ter acesso livre. Muitas crianças, o pai nem sabe o que ele acessa. Eles não sabem nem o que o menino está vendo. Só dá graças a Deus que não está fazendo barulho, né? Você vê muitas crianças, muitas reportagens passando que criança tal gastou 10 mil reais num jogo e depois que o pai foi... teve que vender o carro para pagar. O pai teve que vender o carro para pagar. Não, vocês viram um menino que comprou o boi? Esse é dos meus. Esse é dos meus. Esse é investidor, pelo menos. Ele é investidor. Ele é investidor. A Maite aí, ó. Cuidado. Esse é dos meus. Ele já pensou no churrasco em família, gente. Você não entendeu a brincadeira. A avó dormindo, ele assistindo aquela programa que tem de madrugada. Agronegócio. Aí ele pegou o cartão de crédito e comprou um boi. E aí foram ligar, né, pra fazer... Nossa, tinha crédito pra comprar um boi. Exatamente. Pra fazer lá como ia entregar o boi e tal. E o susto. E o susto para precisou cancelar, claro que eles não compraram, mas você viu como a criança ela tá também sem limite? Cara, ele pensou no churrasco de domingo. Certeza que ele pensou no churrasco de domingo. É engraçado, mas ao mesmo tempo sério. Sim. Né? Você, quando era criança, você pegava o cartão do seu pai assim? Não. Que medo que você tinha? Nem sabia que meu pai tinha cartão. Exatamente. Nem sabia usar cartão. Exato, nem sabia, exatamente. Então, hoje a criança, ela tá com acesso a tudo. Tudo tá. A criança já nasce assim, né? Exatamente. Hoje o pai fala assim, eu não vou dar doce, mas dá o celular pra criança. Exatamente. Ó, o Arthur, meu sobrinho, quando ele tinha 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ele mandava áudio pra mim. Ele nem falava. Mas uma criança com 2 anos que já sabia mandar áudio pelo celular. Hoje a criança mexe mais no celular, sabe mais da tecnologia do que nós. Exato. Né? E isso é inerente à idade, né? O cérebro dele tá zerado, então ele aprende com muita facilidade. Só te cortando, no ônibus que eu pego, todo dia, senta o pai e senta o filho. Eu entro e eles já estão sentados. O pai tá com o celular aqui e o filho tá do lado. E você ouve o barulho do tiro e tudo. Aí quando ele vai descer o ônibus, ele pega o celular daqui e coloca no bolso e leva o menino pra escola. Um do lado do outro. E, cara, ele fica assim com o celular assim, ó. Então não é só a questão, mas, cara, ó, tudo que vai acarretar, sabe? Sim, você está plantando, né? E a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então você não está plantando relacionamento. Então é uma criança, é um adolescente que vai se isolar, que vai se fechar, e você não vai ter acesso. Né? Então, os perigos da infância está nessa facilidade que a criança tem. A internet ela não é ruim. Ela é uma ferramenta excelente quando a gente usa para o bem, quando a gente usa de boa forma, mas ela é um perigo, principalmente para a criança, que ela está ali e não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Você está jogando com uma pessoa, você não sabe quantos anos ele tem, você não sabe qual é a intenção, né? E a gente precisa monitorar os filhos, a gente precisa saber o que ele está fazendo, a gente precisa saber o porquê esse comportamento está assim, existe um motivo. Inclusive tecnologias, né? Que eu vi que, tipo, de pessoas novas, de um cara, não sei se pode falar isso, né? Mas um cara que, enfim, ele é uma tecnologia que ele usa com voz de mulher, ele se monta assim, mas por trás é um cara, né? Com uma gravação, né? Com uma voz de mulher mesmo. O estereótipo, que hoje ele tem toda uma tecnologia lá de inteligência artificial para parecer realmente uma pessoa ali, para aliciar crianças e tudo mais, né? Não, mas tem que falar, acho que entra dentro do que a Renata tá falando. Acho que, não sei se você viu, tá tendo uma propaganda muito grande do filme Sons da Liberdade. Eu assisti já. A gente vai querendo ver. A gente vai assistir hoje. Vai assistir hoje? A gente cobrou para assistir, mas tanto é que estão tentando boicotar o filme por conta da repercussão que ele tá dando, do tráfico, que ele fala sobre o tráfico infantil, sobre a questão de pedofilia, sobre a questão de, cara, várias coisas que estão fazendo com as crianças. Mas isso é uma realidade que já está aqui na nossa cara, a gente não quer enxergar. E aí, uma frase do filme que me impactou muito grande, falou assim, que ele fala para das pessoas, um dos pedófilos, falou assim, os filhos de Deus não estão à venda. Cara, na hora que ele falou isso, não é só a questão tipo, da pessoa ser cristão, não, mas, cara, é uma criança. Tipo, vinde as minhas crianças, porque o coração delas, cara, seja igual criança, sabe? O coração dela é puro. Então, tipo, ela não vê maldade naquilo. Aí você olha, igual a Renata falou, antigamente, com 13, 14 anos, a pessoa ia se introduzir à pornografia. Com 7 anos, cara.
Mano, 7 anos. Eu queria saber jogar videogame, jogar bola na rua e brincar e comer e comia, jogar videogame. Tirar uns Depois pedaços do dedo. Do pé. chutar a bola na rua. Era isso que eu fazia. E eu acho que a maioria daqui fazia isso. E hoje com 7 anos. Tá muito precoce, né? E aí o que a Renata falou assim, se isso não te impacta, se isso não te já gera revolta... Desculpa, mas tem alguma coisa errada. Tem. A gente não pode se conformar. Algumas crianças hoje de 12, 13 anos já querem ir para academia. E qual que é o intuito? Sim, parece bobagem, perfeito, sabe? Eu entrei na academia agora, você vê umas cara de criança mesmo. 12, 13 anos para poder estar indo para academia. Para quê? Com intuito. Nas redes sociais, de toda essa repercussão, de querer parecer legal, ou, né? Tá bem escancarado. A infância está sendo roubada, sim, né? Sim. Assim, na cara dura, e a gente está permitindo, assim, né? Muito isso. Com a introdução das músicas, com a introdução da internet, com todas essas ferramentas que são usadas no mundo adulto, mas que o infantil está aderindo, né? E a igreja, ela precisa ensinar sobre isso. Ela precisa orientar os pais. Sim. A igreja tem essa função. Começar a quebrar tabus, né? Sim. Exatamente. Né? A igreja precisa falar de tudo. Não pode haver uma coisa que a igreja não deve falar. Né? Ela deve ser referência. Né? E a orientação dos pais, ela é essencial. Porque, às vezes, nós não nascemos sabendo de tudo. Né? Não se nasce uma criança, se nasce um pai. Não é isso. A gente vai aprendendo. Uhum. E essa troca que um outro tem com esses pais é muito importante, porque aquilo que eu sei, pela minha vivência, pelos filhos que eu tenho, eu posso ensinar a você que ainda está começando. Né? E a igreja tem, biblicamente, a função de ensinar os pais, de mostrar para os pais os desafios da criação e ajudar a família. Né? Na nossa igreja, a gente tem um trabalho muito bacana, que é de aconselhamento bíblico infantil. Durante a pandemia, eu fui estudar o aconselhamento bíblico porque eu sabia, olha, vai aparecer questões após pandemia, né? E eu preciso estar pronta para acolher essas crianças e essas famílias. Então, eu fui estudar, fazer a escola do aconselhamento bíblico para criança. Foram quase 2 anos de preparo, né? Fiz a escola, entendi como é que era. Depois eu fui fazer a mentoria para poder agora ensinar outras pessoas a implantar o aconselhamento bíblico em suas igrejas. E o aconselhamento bíblico é isso. É um atendimento individual com a criança e com a família, nas questões que a criança está apresentando, né, seja de dúvida, de uma questão emocional, enfim, um questionamento sobre Deus, sobre a Bíblia. E a família me procura, e nós ouvimos a família, e nós trabalhamos com a criança biblicamente. Não é um processo terapêutico, não é uma avaliação terapêutica, mas é uma avaliação bíblica. Né? É um tempo que a gente tem com uma criança individualmente e com uma família para trazer ali o Senhor, os ensinamentos da Bíblia naquilo que ela está apresentando. Né? O aconselhamento bíblico entende que a criança, que a Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Então não tem nada que a Bíblia não pode nos ensinar e nos ajudar a aperfeiçoar. Ele vem para trazer crescimento espiritual para as crianças. E tem dado muito certo lá na nossa igreja. Eu tenho atendido não só as crianças da nossa igreja, mas crianças de outras igrejas que vêm procurar, né? Então, tem sido muito edificante, porque quando a gente atende uma criança, a gente atende uma família. Uhum. Então, o processo não é só com uma criança, é com uma família, porque sempre está sempre relacionado um sintoma, uma situação da criança com a família. Exato. Então, uma oportunidade que a igreja tem ali como ferramenta para ajudar as famílias, né? Uhum. É muito bacana. Eu acho que faz total sentido até do que a gente estava falando, porque você olhar a pessoa da igreja, né? Tipo, então vamos trabalhar com as pessoas aqui da igreja. Existem workshops falando sobre finanças, existe workshop falando sobre casais, tal e tudo, mas existe alguma coisa que fala assim, cara, vamos olhar a sua vida como pai, vamos olhar a sua vida como mãe. E às vezes isso falta. E aí a criança está ali gritando dentro dela, algo que está ali, né? Um sentimento, né? Eu tô aqui, só que não está sendo trabalhado isso. Isso é fundamental. Fundamental. A gente pode perceber um pouco sobre isso com o Ciranda do Saber, né? Sim. Que é o casal que veio aqui, que eles implantam bibliotecas comunitárias em comunidades. Ele contou a história de algumas crianças assim, que você fala que... Tipo, criança com 12 anos, por exemplo... Não sabia ler. Que não sabia ler.
né? Então, tipo, são situações bem difíceis, assim, porque era comunidade carente, às vezes dificuldade na família, e tinha como refúgio estar ali naquele negócio de uma biblioteca e tudo mais, né? A gente tem que olhar o Ministério Infantil além da sala. Sim. Olhar a família, né? Exatamente. Esse é o propósito, né? Porque O muitas Ministério vezes a Infantil criança- tem que quebrar essa barreira, né? sim. Você não está ali só por uma função específica, né? Deus te chamou para um ministério pastoral. Eu exerço um ministério pastoral na vida daquelas crianças, né? Eu sou o que é mais próximo dela ali, de igreja, naquele momento, sou eu. Porque elas olham para mim. Sou eu que as ensino. Então, eu estou apacentando aquelas crianças, né? Com função pastoral, né? Então, a gente precisa entender além daquilo ali. E a igreja, ela precisa ter pessoas preparadas. O que a gente vê no Ministério Infantil? Que coloca qualquer pessoa. Vai lá cuidar das crianças. Você não tem nada para fazer na igreja? Vai lá cuidar das crianças. E que tipo de pessoas que a gente está mandando para o Ministério Infantil? Às vezes, pessoas que acabaram de chegar na igreja, que não têm experiência e vivência nenhuma, que não conhece Bíblia, que precisava sentar e aprender, se preparar. Não dá pra você ensinar se você não senta pra aprender. Exatamente, porque o Ministério Infantil não é contar historinha. Não é lá ler um texto da Bíblia, a história da Bíblia. Não. Por mais que a gente use recursos pedagógicos, que é formato de histórias, mas a gente está ensinando a palavra viva. Exato. A palavra que transforma, que liberta o homem. E a criança, assim como o adulto, ela precisa dessa transformação. Ela precisa da salvação. A gente olha a criança e acha que a criança não precisa aceitar Jesus. Todos somos pecadores. A criança precisa, não é que é filho do pastor que não precisa aceitar Jesus. Ela precisa confessar, está escrito na Bíblia. Nós temos que confessar com a nossa boca. Né? E a gente precisa entender essa necessidade de colocar pessoas que estão ali preparadas para isso. Pessoas que têm maturidade, que têm tempo de igreja, que têm vida espiritual, que conheçam a Bíblia. Porque as crianças fazem cada pergunta que às vezes a gente não está preparado para responder. E se não está preparado, faz o quê? Então, precisa. Dentro disso, duas perguntas. Vou fazer a primeira, depois eu faço a outra. Qual foi o momento que mais te impactou dentro do Ministério Infantil? Digo, com as crianças em si, assim. Que você olhou e falou, cara, Deus tem, sabe, transformado de verdade. Eu tenho muitas experiências. Pode falar 2, 3, 10. Eu tive uma questão quando eu falo do olhar da criança, eu tenho muito isso na minha vida, no meu ministério com as crianças. E quando eu comecei no Ministério Infantil, tinha algumas crianças que estavam estudando música e eu dava oportunidade para que elas tocassem. Tinha uma menina lá que estava aprendendo teclado e ela tocava aquilo que ela aprendia, né, na sala das crianças. E algumas crianças ficavam muito entusiasmadas de aprender. E tinha um menino específico que ele chegou para mim, que eu cheguei para ele e falei assim, fulano, por que você não vai aprender a tocar alguma coisa? Para você louvar, que eu vejo que os seus olhos brilham, que você gostaria de aprender. Ele, tia, eu queria muito, mas não tem ninguém que me ensine. E aí passou um tempinho, passou aqui uns 2 domingos, ele voltou. Tia Renata, você não vai acreditar. Meu primo tá me ensinando a tocar violão. Eu falei, que legal, aprende mesmo. E quando você estiver bom, você vem aqui e você vai tocar pra gente, tá bom? Combinado? Combinado. E passou alguns meses, o menino foi embora para outra cidade. E passou anos. E um dia teve um casamento na nossa igreja e eu tava lá sentadinha e de repente sobe um menino no palco, pega o violão e começa a tocar. Na verdade, foi antes. Ele colocou a mãozinha assim, não tinha começado o casamento ainda, alguém tocou assim, eu olhei assim para cima, né, que minhas crianças são grandes. E ele falou, você lembra de mim? Ai, que pergunta. Eu lembrava da feição, mas eu não lembrava do nome. Aí eu falei, olha, eu sei quem você é, mas não sei seu nome. E ele falou, olha, eu sou fulano. Lembra que eu vinha na sala das crianças? Né? Que legal, a gente se abraçou. E aí começou o casamento, e esse menino se levanta e sobe e começa a tocar. E eu olhei aquilo e me lembrei desse dia, né? Gente, eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar que eu não conseguia me controlar. E o Espírito Santo falava para mim, eu trouxe ele aqui para te mostrar
o quanto você é importante na vida dessas crianças. Sim. Né? Foi a tua palavra que incentivou ele a estar onde ele está. Eu não conseguia parar. E eu falava, gente, Jesus, por favor, me controla, porque as pessoas vão achar que eu sou contra o casamento, porque eu não paro de chorar. E depois que terminou, ele falou, tia Renata, você lembra aquele dia que você falou? E eu fui aprender. E hoje eu sou líder de louvor, eu toco com uma cantora gospel bem reconhecida, né? Então, assim, é uma sementinha que faz toda a diferença. Sim. Então, isso ficou muito no meu coração, sabe? Eu tive essa experiência do lado dele. Quando eu era criança, uma pessoa profetizou, a meu respeito, é um pastor lá de Piracicaba. E aí, depois de muitos anos, eu voltei, tive a experiência de poder, há poucos meses, ir a trabalho para Piracicaba. E eu, louco, eu preciso achar a igreja desse. E achei a igreja, fui lá no culto. No final do culto, cheguei para ele e falei assim, há muitos anos atrás você profetizou na minha vida que eu estaria tocando um instrumento e tal. E marcou aquela palavra no meu coração, eu era bem pequeno. Eu falei assim, estou aqui hoje... Não me contentei com um, né? Eu enfiei um monte de instrumento no meu quarto que nem cabe em minha cama. E ele se alegrou muito com isso. Isso é honra, né, Rafa? É muito bacana quando a gente, não para o nosso ego, mas para ver como... Foi usado até para fortalecer também, exatamente, sabe? Continua nisso, né? Porque é importante para algumas pessoas, né? Eu já cheguei no departamento infantil doente, uma criança orou por mim, eu fui curada. Eu já tive a experiência de... chegar com uma aula preparada e o Espírito Santo falar, não vai ser isso, você vai falar sobre o Espírito Santo. Eu falei, mas como? Aí, sabe, te dá aquele... Aí, o Espírito Santo começou a soprar no meu ouvido tudo que eu tinha que ministrar. E eu fui escrevendo. Gente, e havia, assim, tanta dificuldade para ministrar aquela aula. Foi tão difícil. E Deus usou uma intercessora e mandou ela vir orar por mim. E ela orou por mim. E ela falou assim, Renata, eu te vejo gigante. Entra naquela sala, porque Deus vai te usar. Várias crianças foram batizadas com o Espírito Santo naquele dia. Então, assim, são muitas experiências que eu tenho nesses 20 e poucos anos de ministério infantil. O mesmo Deus que está lá na igreja dos adultos, está na igreja da criança. O mesmo Espírito que opera naquele lugar, porque é corpo, né? Deus está no meio, onde estão as pessoas reunidas, né? E a criança, ela tem essa facilidade de abrir o coração, de entender as coisas de Deus, né? E Deus flui naquele lugar com muita facilidade e marca a vida das crianças. Eu fui uma criança marcada pelo Senhor, né? Eu vi Deus direcionando a minha vida desde a minha infância, desde a minha concepção. Eu era uma criança que não era para existir, uma faxineira de 17 anos. Não era uma criança para existir, né? Mas o Senhor mudou toda a minha história, né? O Senhor foi mudando e me trazendo o que Ele tem hoje na minha vida. Eu sou muito grata a tudo isso. Glória a Deus. Rapaz, eu falei para ela contar mais de uma, ela contou. Tem mais, mas... Sobre a questão, você falou sobre a questão da apostila, dos cursos e tudo mais. A gente sabe que você ministra alguns cursos. Fala um pouquinho pra gente, fala um pouquinho até para aquela pessoa que estiver interessada também, só para a gente poder saber como é que é, sobre o que você ministra também. Eu sei que o último que nós tivemos na igreja foi sobre a parte de abuso, não é isso? Sim. Foi sobre a parte de abuso sexual com relação a crianças e tudo mais, entra até na questão até do filme que a gente comentou. Mas fala um pouquinho sobre a gente, sobre os cursos. O treinamento que eu dou para as igrejas é um treinamento focado em capacitar o professor para a sala de aula. Eu vi essa lacuna no Ministério Infantil, das pessoas não saberem preparar as suas aulas, não ser uma aula criativa, uma aula que deixa a criança com desejo de voltar, né? Então, eu apresentei isso para o Senhor e a minha vivência com as crianças, a forma que eu ministro para as crianças é de uma forma criativa, é de uma forma do jeito que eu gostaria que fosse para mim se eu fosse criança, né? Então, a gente tem dois momentos, né, no treinamento, uma parte teórica, onde nós abordamos situações que a igreja precisa, né? Quando uma igreja me convida para ministrar, eu pergunto lá para a líder, o que vocês estão em falha? Qual o seu objetivo, né? Nós temos esse problema aqui, o ministro é sobre isso. E eu direciono a ministração para aquela necessidade da igreja, né? E depois a gente tem uma oficina. As oficinas têm de contação da história bíblica. Tem uma oficina que é muito legal que eu desenvolvi, que é sobre brincadeiras
relacionada à Bíblia, porque a brincadeira é uma linguagem da criança e a gente não pode deixar. Muitas igrejas não concordam com isso, mas é a forma que a criança se expressa. A gente tem que entender como a criança funciona, como é o desenvolvimento, e a brincadeira está inserida nisso. E por que não trazer de forma lúdica o conhecimento, né? Então, eu dou essa oficina para quebrar mesmo esse tabu e mostrar que a gente pode aprender de forma lúdica, de forma legal, a palavra de Deus. Então, os tios brincam e experimentam, vivenciam, né? Vivenciam esse momento. É uma oficina. É uma oficina. E é isso. Cara, muito bom. Muito bom. Teve uma coisa que eu ia perguntar que fugiu da minha cabeça agora. Tinha relacionado a isso, a questão do curso. Mas pode seguir, Rafa, que eu vou tentar lembrar aqui, eu vou poder perguntar para ela. Beleza. Eu ia fazer uma pergunta assim, não só agora a respeito do Ministério Infantil, mas é uma pergunta até um pouco pessoal. O que o Espírito Santo tem ministrado nos últimos dias para você? E, meu entendimento, o Espírito Santo ele te mostra o futuro. Ele te dá uma direção, te dá um propósito, te dá um futuro, ele te mostra aonde ele quer te levar com aquilo que ele está ministrando ao seu coração. O que ele tem ministrado ultimamente para você? Não somente sobre o ministério, mas tudo. O ministério, né, não tem como me separar, né? Eu vejo isso como uma vocação mesmo, um chamado de Deus para minha vida, né? Então, eu me vejo velhinha ainda lá na sala das crianças, né? E fora isso, eu tenho esse grande desejo de ensinar as pessoas, não porque eu conheço, não porque eu sei tudo, mas porque aquilo que Deus me deu, eu preciso compartilhar, porque para alguém aquilo vai ser útil. Se eu tivesse, quando eu comecei, alguém que fizesse isso por mim, sabe, ia me ajudar muito. Talvez muitas coisas que eu não consegui fazer, se eu tivesse alguém para me direcionar, teria sido mais fácil. Eu estou me formando em psicanálise, né? E eu desejo muito atender as crianças. Eu vejo que a área da saúde mental, ela ainda é um tabu para a igreja, mas as pessoas estão ali sofrendo. E não é um sofrimento espiritual, é um sofrimento emocional e que ela precisa ser cuidada, né? Então, eu estou me preparando com esse objetivo de estar ajudando a criança nesse momento dela, né? As crianças da igreja, principalmente. Existem poucos profissionais da saúde mental cristão, né? E a igreja precisa estar em todas as áreas. As pessoas precisam entender que a igreja precisa estar em todas as áreas. Porque muitas vezes a gente é instruído de forma errada, fora da palavra de Deus, porque a gente não encontra um profissional ali que professa a mesma fé e que pode nos ajudar, né, nesse momento. Então, eu vejo essa lacuna. Quantas crianças têm apresentado situações que precisam de um profissional ali, né? E o Senhor tem colocado isso como um futuro para mim, né? Como algo que eu vejo lá no futuro, para estar me preparando para atender de forma diferente as crianças da igreja ou, enfim, outras crianças também. Dentro disso que você está falando, como que você vê o posicionamento da igreja hoje com relação às crianças? Porque se nós formos pegar hoje, ainda é um processo ainda um pouco... Falta ainda um pouco de... Não é que falta ainda um pouco de empenho ou de investimento, mas, cara, o mundo ele oferece inúmeras coisas para criança, para jovem, para adolescente. Mas, vendo pelo lado da criança, o mundo oferece muita coisa. Tanto é que a criança vai sentar na mesa e se não colocar um celular ali com um desenho, e aí se você for trazer por esse lado de desenho, quantos desenhos tipo cristãos assim que você vê, cara, você via só na época na minha época passava na Record. Tinha um horário certinho. Tinha horário certinho, e era aquele tempo ali de meia hora, 20 minutos. Os outros desenhos, tipo, era o dia inteiro. Então, assim, como que você vê isso daí, esse posicionamento da igreja? Porque eu acho que a igreja precisa investir um pouco mais nessa relação. Pô, não dá para fazer desenho? Vamos fazer mangá. Não dá para fazer mangá? Vamos fazer uma revistinha pequena. Vamos fazer alguma coisa. Eu lembro na época do Tarkani, que a gente fazia o jornal da igreja. E sempre lá no jornalzinho, lá no final, ele colocava alguma ilustração falando sobre alguma coisa da Bíblia. Cara, sensacional.
Então, como que você vê isso daí? Mas tinha o esmilinguido. Esmilinguido eu acho que é o mais Quem não famoso. conhece? Clássico. Eu acho que a igreja ela avançou bastante no Ministério Infantil. Existe muitas coisas ainda que a gente precisa crescer. Eu vejo que Deus tem levantado muitas pessoas capacitadas para influenciar o Ministério Infantil, para trazer um esclarecimento, uma visão nova, né? A liderança, em geral, da igreja tem acordado para olhar, porque a investida está sendo muito forte e muito claro, né? Não está mais assim sugestivo, está aberto, né? Então, a igreja tem se posicionado, mas precisamos avançar muito, principalmente em material, principalmente em capacitação, né? Investimento nas salas das crianças, né? Normalmente a gente dá para a criança aquilo que sobra. Sim. É uma salinha apertadinha que cabe 5, entra 20, sem ventilação, iluminação péssima. Eu fui ministrar numa igreja. O lanche é o que sobrou da ceia. O lanche é o que sobrou, e olhe lá, é um pão com bolacha e suco, que ainda existe. Eu fui ministrar numa igreja e as crianças ficavam na cozinha da igreja, porque não havia. Uma igreja enorme, com tantas possibilidades, com tantas salas. E as crianças se reuniam, e aquela tia com tanto amor, e aquilo me impactou, sabe? Daquela irmã com tanto amor para ensinar as crianças, e ela estava ali apertadinha na cozinha, e ela fazia o melhor dela, né? Mas acho que falta a sensibilidade dos pastores, da direção da igreja, de entender, né, o investimento necessário para ser feito no Ministério Infantil. Dar o melhor para a criança, assim como nós damos para os adultos. Entender, né? que é o agora, né? Não é o daqui a 5 anos. A igreja que investe em criança é uma igreja que está crescendo muito. Né? Os pais procuram lugares assim, né? Para que a criança sejam bem recebidas e tenha o espaço. Né? É mais natural a criança levar o pai para a igreja, porque, cara, a criança se deu bem ali, ficou ali. Teoricamente, o pai ele vai acabar ficando ali e se adequando. Sim. Por conta do filho dele ser tratado bem, do filho dele ter um discipulado legal, do filho dele ter um lugar que você sabe assim, cara, eu sei o que estão falando, eu sei como estão falando, então eu estou bem tranquilo aqui. Então, do que o pai pegar e falar assim, não, eu vou para aquela igreja e não ter nenhuma estrutura infantil e, não, ele vai ficar aqui. Cara, vai crescer um jovem, um adolescente. Sim. Que não vai querer ir porque não teve uma construção de caráter, uma base. Exato. Sólida, entendeu? Exato. E acho que é um desafio, e até entrando... É um tema que precisa ser tratado. Né? A criança hoje está com o amiguinho na escola, e o que tem sido pregado hoje nas escolas, que a criança pode ser o que ela acha que ela deve ser, e assim tudo vai. E aí na escola ela tem uma estrutura que acolhe ela, que é agradável e tudo mais, e aí chega numa igreja e não tem uma estrutura, e para onde que ela vai dar ouvido? Dar ouvido para o amiguinho que estava falando, que em casa entendeu que ele pode ser o que é e tudo mais. É um desafio muito grande. Sabe que eu penso? Que a gente não pode lançar tudo nas costas da igreja. A família tem que ser o primeiro na edificação da vida do filho. É a Bíblia. Né? A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6, ensine o seu filho sentando, levantando, deitando, no caminho. Então, a Bíblia fala sobre discipulado. Os pais precisam discipular os seus filhos. Sim. A igreja, ela é complemento. Exato. Mas questões de sexualidade, isso deve ser tratado primeiramente em casa. Mas os pais, eles transferem tanto para a escola quanto para a igreja. A terceirização que está dando errado. Né? Então, a igreja precisa ensinar isso aos pais, né? Trazer isso à consciência. É em casa que a criança conhece a Deus. Sim. As primeiras impressões têm que vir de casa. Né? Eu tenho muito isso na minha vida, porque o meu avô era um homem muito temente a Deus. E ele foi o meu pai. E a minha avó foi a minha mãe. Eles fizeram essa função na minha vida, porque eu não tive. E meu avô, eu lembro muito disso, eu trago isso, né, na minha vida. Quando todo mundo ia dormir, ele ia ler a Bíblia. Ele tinha 1 hora de leitura e oração todos os dias. Todos os dias. Mesmo quando ele se afastou da igreja, ele continuou fazendo isso. E eu lembro que era assim, por volta das 11h30, meia-noite, eu sabia que ele estava ali e eu gostava de levantar. E eu ia assim, abria a porta bem
devagarinho para ele não ouvir. E eu ia e olhava assim, ó. E ele só me olhava de olho de canto, assim, do olho, não falava nada. E eu saía correndo, ia toda feliz. E eu tenho aquela visão do meu avô, um homem que se dedicava à leitura, um homem muito humilde, que não tinha nem a 3ª série. E ele se dedicava à leitura e à oração. E eu me lembro tanto disso. E isso foi uma base para mim, né? E tudo que eu aprendi era dentro da minha casa. Minha casa tinha um ponto de pregação. Meu avô cuidava desse ponto de pregação. E ele me dava oportunidade para cantar ainda criança, para ler um versículo. Então eu fui investida, né? Houve um trabalhar ali na minha vida, né? Dentro da minha casa, né? Então tudo começa no lar. Sim. Né? Não dá para terceirizar isso, não dá para colocar nas custas da igreja, não dá para colocar para mim fazer, né? Eu só auxilio, mas é ali, a criança tem que ter a base, tem que ver o papai e a mamãe. É o primeiro referencial, né? E a questão falando palavrão dentro de casa, na igreja. Como que a criança aprende? Por modelagem. Sim. Por exemplo. Então, se os pais não dão exemplo, não queira cobrar do seu filho. É a mesma coisa da questão que ela falou do menino que estava vendo pornografia. E aí a mãe, nossa, mas e agora? Como que eu vou falar sobre sexualidade? O seu filho já foi introduzir a sexualidade sem você saber. Agora você tem que corrigir o agora você tem que pegar e correr atrás do prejuízo que você tem. Há um prejuízo ali que é nato, vai acontecer. Entendeu? Então, eu concordo. Cara, nós reclamamos que a escola não faz... Mas e o nosso posicionamento como pessoa, pais, e depois como igreja? É uma rede, né? Uma rede de proteção à criança. O posicionamento como pais é o quê? Cara, eu vou tirar dessa escola e vou tentar procurar uma escola que se adequa aos princípios que eu acredito. E aí a questão da igreja. Cara, por que nós como igreja não... É que a gente sempre tem conversado. Por que nós como igreja não fazemos mais escolas? Colocamos mais escola com princípios cristãos, com pessoas que têm uma mentalidade de ver a criança que ela tem que ser investida no agora, sabe? De gerar caráter. Eu entendo isso, mas eu vejo também que a gente não pode pegar o filho e colocar num reduto. Não, ele tem que ter um contato com a realidade. Bolha, né? Não, mas eu estou falando assim da escola não, cristã. Nós estávamos conversando com a Vivi semana passada. Aí a Vivi, acho que o Pedrinho está numa escola que é cristã e tudo mais. Aí ela pegou e falou assim, teve uma reunião. E aí na reunião o professor pegou e falou assim, eu acho que o coordenador falou assim, vamos fazer o seguinte, tem filhos que estão vindo aqui, que estão escutando músicas que não é para escutar, que eu nem sabia que essas palavras existiam. Então, ou seja, são pessoas que estão dentro de uma escola cristã, mas usam de práticas que, cara... Aí o Pedrinho falou para ela assim, mãe, teve uma música que o menino estava escutando lá que... E aí ela pegou e falou assim, mas o exemplo que nós estamos dando aqui não é esse que ele estava... Não, beleza. Exatamente. E aí, tranquilo, só que assim... Não é que é porque é uma escola cristã, não é porque que vai ser isento, não vai ser... Não é isso. Às vezes o pai colocava porque a mensalidade era mais em conta. Era mais em conta. E aí pronto. Mas os pais às vezes nem são cristãos. Exatamente. Entendeu? Mas não que você vai colocar... Não, você não vai colocar numa redoma porque dentro de uma escola cristã ele também vai ter acesso a coisas que ele não vai, que ele não deveria ver. Ele vai ter pessoas ali que vão falar palavrão que não é para ele falar. Vai ter pessoas que vão tratar pessoas de jeito que não é para tratar. E aí ele vai ter que discernir e falar assim, cara... meu pai e minha mãe têm me ensinado que eu não tenho que tratar desse jeito. Eu não tenho que falar isso que ele está falando. Eu não tenho que ter essa atitude que ele está tendo. Então, não é que você criar uma redoma. Que não, cara, e a partir do momento que você cria uma redoma, pior. No dia que sair dali é pior. No dia que sair dali é pior. Né? A instrução. A instrução. O caráter da criança que é moldado, é ele que vai ser o diferencial, né? O que ele escuta em casa, o que ele assiste em casa, o que ele ouve em casa. Entendeu? Qual que é o tempo de mesa que você tem com ele? Qual que é a relação com isso? Entendeu? Então, eu gosto mais da escola porque lá eu brinco e na minha casa eu não tenho... Então, não, mas calma aí, tem alguma coisa errada. Entendeu? É essa a questão, independente de onde ele esteja. Mas a questão de formar a escola, de fazer mais escolas, é para tentar influenciar o caráter dessa geração de imediatista, em geração ansiosa, uma geração que acaba querendo tudo para ontem. Entendeu? Então, eu acho que com relação aos pais, eu acho que esse papel não tem que terceirizar. Concordo com você, não tem que terceirizar. Acho que o papel é dos pais mesmo de instruir, educar e falar, cara, é por aqui, esse é o certo, esse é o errado. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu formular ela direitinho. Não, mas acho que é de boa. É de boa, mas
Fica à vontade para responder. Chegou algum momento em que você viu que você precisou intervir, de chegar e falar de uma forma mais firme com o pai, com a mãe, de dar um alerta, dar um chapéu e falar, olha, se liga porque não está legal dessa forma. Chegou algum momento que você precisou fazer isso, que você falou, olha, se eu não chegar e falar mais firme com o pai, e como que você, e se teve esse momento, de como você trabalhou para fazer isso, porque para não ferir também a pessoa, né? Estando dentro da igreja, para tomar aquele cuidado, assim, eu sei que eu preciso alertar, mas eu também não posso, porque ele é o pai, ela é a mãe da criança. Aconteceu isso já? Várias vezes. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa fala tem que ser em amor, né? Uhum. E quando a gente fala de um filho, a gente já sensibiliza um pai, né? Porque sim, tudo que a gente quer é nosso filho bem, feliz. Né? Então, os pais, quando a gente está ali lidando com uma criança, os pais já se sensibilizam a isso, né? Mas sim, a minha visão ali, o meu foco é a criança. Então, se eu vejo que alguma coisa está sendo prejudicial, eu tenho que ajudá-la. Uhum. Né? Então, houve situações que eu precisei chamar um pai, uma mãe e falar, olha, está acontecendo isso e isso, e o problema é você. Porque, assim, pegando a minha irmã, ela é professora do estado, né? Da prefeitura, desculpa. E assim, muitas vezes quando ela precisa falar alguma coisa, o pai se dá, não, mas não fala do meu filho. Não, mas não é bem assim, né? E dentro da igreja também isso acontece, são pessoas normais, né? Não é porque está na igreja, porque está dentro da escola. Se vem alguma pessoa que quer falar alguma coisa, mas quem é você para falar alguma coisa da forma como eu estou criando meu filho? Então, por isso que eu tive essa pergunta, né? Então, eu procuro trabalhar com os pais muito próximo ao Ministério Infantil, sabe? Conduzindo eles ali no envolvimento do trabalho com as crianças, me conhecendo, sabendo da responsabilidade que eu tenho ali, né? E de toda a história que eu tenho no Ministério Infantil. E isso ajuda bastante. Quando você traz um pai, ele enxerga o seu trabalho, ele vê que é algo que você faz com muita responsabilidade, que está dando muito fruto, então ele se abre mais para conversar. Eu acho que a gente precisa ter essa aproximação com as famílias, é muito importante, né? Mas houve momentos que eu precisei sentar com os pais. Faço muito isso nos aconselhamentos bíblicos, né? Sim. Porque quando a gente entende ali que o pai está sendo falho, que a mãe está sendo falha, a gente precisa sanar essa brecha para que haja um conserto ali. Então, é necessário com amor, com respeito, né? Com foco na criança, no bem-estar da criança. Eu acho que é o caminho. Exige muita paciência. Muita paciência. Mais com os adultos do que com as crianças. Imagina. E dentro disso que o Rafa perguntou, houve vezes que alguma criança chegou a te pedir ajuda, assim, ou desabafar alguma coisa sobre os pais, ou foi mais questão de percepção, assim mesmo, de atitudes que você teve da criança para poder chegar nos pais? Ou teve algum momento que alguma criança chegou a pedir socorro, não sei? Várias vezes. As crianças me procuram muito. Eu procuro muito criar vínculo com as crianças. Elas precisam ter essa confiança em mim, né? Então, eu fico muito próxima às crianças, né? Não tem um dia que eu chego na igreja que eu não recebo 10 abraços, no mínimo, né? Eu me sinto muito amada pelas crianças, porque a gente está muito próxima, né? Então, houve, sim, situações que a criança me perguntou, porque ela não compreendia a separação dos pais, porque não foi esclarecido para ela, e ela estava com aquela lacuna, né? Várias outras questões, né? Que a criança ela pede ajuda. Então, às vezes, eu estou lá em cima e aparece uma criança lá. E eu já entendo, né? Não está aqui por acaso. E a gente vai ali. Às vezes nem fala nada, só o fato de chegar perto, você fala assim, não, alguma coisa já... Alguma coisa, né? Ela podia estar lá correndo, mas ela está aqui, por que será, né? E a gente vai ali buscando essa resposta e ela sempre vem, né? E minha função ali é aplacar essa dor através da palavra de Deus. Não pode deixar, né? Essa lacuna. Rapaz, se deixar, acho que a gente vai... Que aula, né? A gente vai embora. Se deixar, a gente vai embora. Que possamos cuidar das nossas crianças. Precisamos. E ainda mais agora que eu vou ter uma princesinha ali que daqui a uns meses está chegando. Tudo que você entende esconde hoje o cartão de crédito. vai ser transformado quando sua filha nascer. Esconde o cartão. Então, mas se ela comprar um boi, eu acho que ela vai ficar... Feliz Dia dos Pais! Até o boi, né? Até o boi, beleza. Fazer as suas necessidades. Assim, a gente vai ficar um mês comendo carne, tá tranquila, mas... Juntos na mesa, aqui, ó. Sem churrasco de novo, juntos na mesa. Um mês de churrasco. Mas é isso.
Que possamos criar caráteres conforme a Cristo, né? E olhar para a criança, Aí né? olhar. Quando vocês chegarem na igreja, vocês têm um olhar diferente das crianças lá, a partir de hoje. Né, de tudo aquilo que a gente conversou aqui, toda essa construção que a gente fez. Né? Lembra da sua infância, da criança que você era na igreja, de quem foi influência para você, de como foi essa construção. Né? Você vai entender melhor a função do Ministério Infantil. Talvez vocês até queiram ser mais colaborantes, né? Colaborar lá no Ministério Infantil. Né? Porque às vezes a gente vê de fora e a gente tem uma noção totalmente diferente do que é. Né? Sim. E a gente pode servir tanto no Ministério Infantil, né? Você com a música, você com a palavra do conhecimento, você também, né? Acho que falta a igreja querer agregar. Eu faço muito isso, né? Lá na igreja, eu levo diácono. Conta a sua experiência como diácono na igreja. Qual a sua função? Levo uma intercessora. Já levei todos os pastores para ministrar lá para as crianças, Legal. né, para que eles tenham essa visão. Quando você entra no Ministério Infantil, quando um pastor entra no Ministério Infantil, não tem como ele não olhar e ele vê as necessidades daquele lugar, né? Se está muito quente, ele vai sentir calor. Puxa, aqui é quente, né? Então é uma estratégia que eu uso também no Ministério Infantil, né? E a gente falou sobre lanche, né? Eu tenho uma experiência sobre lanche. Eu me via no Ministério Infantil, porque eu gostava muito do lanche, eu não via a hora do lanche. E quando eu assumi o Ministério Infantil, eu falei, eu vou fazer um lanche aqui que vai ser maravilhoso. E eu foco muito nisso. E teve uma vez que eu comprei Danoninho, gente. Acho que foi a primeira vez que eu comprei. E quando eu coloquei assim na mesa, tinha um menininho, ele olhou aquilo, gente, essa igreja dá Danoninho para as crianças. Né? Então a gente faz uns lanches muito bons, né? Então a gente tem que pensar em tudo na criança, no Vou integral. lá participar um dia do culto. Eu sei porque E eu quero Danoninho. Eu sempre, quando eu fui para a igreja com a minha avó, eu ia por conta da escolinha. Eu ia por conta de estar lá na escolinha, ia ter o lanche. As EBFs. Eu ia por conta disso. E, cara, querendo ou não, isso impacta a criança. Porque você não sabe que a criança, às vezes, não tem nada. E grava para sempre. Eu vi uma foto do Rafa, do Projeto Raiz. Ele colocou uma foto que eles fizeram, trazer o pessoal de Brasília Paulista para Piratininga para eles conhecerem a Jocum. E o cara tinha acabado de abrir a hamburgueria. O cara falou assim, cara, eu vou dar tantos hambúrgueres para você. Pô, mas veio não sei quantas crianças. E vai dali, vai daqui. O cara falou, quer saber? Eu vou dar todos os hambúrgueres. Cara, ele colocou uma foto assim que tinha uma criança que ela deu uma mordida no lanche. Pela foto você viu o sentimento da criança. Mano, ela deu uma mordida, do mesmo jeito que ela deu uma mordida, ela deu um sorriso, sabe? Tipo, o jeito de criança. Eu olhei aquela foto ali, mano, sabe? É olhar a necessidade integral. Tipo, aquela foto ali, se não mexer com algo por dentro, mano. Eu pensava que o meu coração era mole. Eu acho que ficou mais ainda depois que eu vi aquela foto. Eu falei, cara, olha isso. E a gente pode comer lanche a hora que a gente Exato. quer. Exato. Entendeu? Exato. A gente pode tomar um suco, a gente pode tomar um refrigerante, a gente pode tomar um Danone. Então, nós vemos isso quando a gente foi no Projeto Abençoar. Então, cara, entendeu? Então, eu acho que é ver essa necessidade que a igreja também tem. Sim. De, pô, mas e aí? Tem um lanche do Ministério Infantil? Ah, não tem. Ah, mas ó, a gente aceita doação. A gente aceita uma pipoca que seja. A gente aceita uma bisnaguinha que seja. A gente aceita um suquinho, um refrigerante. Um pão de queijo. Quantas vezes eu já vi o pastor Daniel lá, indo lá fazer o pão de queijo, aquele cheiro. Eu falei, pastor, você quer me dar um não? Ele é o pastor do lanche. É o pastor do lanche? Ele prepara o lanche para as crianças, ele toca para as crianças, ele é multifunção ali. Ele é a pessoa que mais me ajuda no meu ministério. Me leva para ministrar, me leva para pregar, me leva para dar treinamento. Ele me ajuda muito, isso é muito importante, porque ele entendeu o meu chamado, sabe? Eu acho que isso é o que me faz continuar. E ele me dá muito, me ajuda demais. Ele fala, vai, faz, eu te levo, eu monto, eu desmonto. Isso é muito bacana. E ele me ajuda nos meus visuais, porque eu tenho ideias muito loucas. A história ela conta primeiro para ele, para ver como que é, e depois ela conta lá. No começo era assim, mas quando eu vou fazer um projeto, um evento, né, eu tenho umas ideias muito... Só que eu não sei construir, né, eu só tenho a ideia. E eu não sei como fazer. Aí ele vai dar os pulos dele, ele, o pastor Daniel, e me ajudam muito, né. Então, a minha igreja
ela investe muito nas crianças. Por quê? O pastor Daniel e a Leila, eles trabalharam muitos anos no Ministério Infantil. Então, eles conhecem, eles sabem da necessidade, eles sabem do valor, da importância, né? Então, eles me ajudam demais. Sempre ajudou todos os líderes que passou por lá. Isso é muito importante. Quando um líder conhece, entende aquele lugar, flui, é muito mais fácil. Dá até vontade de sair pegando uma criança, as crianças por cada esquina aí, juntar e... Levando pra igreja. E é isso, né? A criança, ela tá com o coração mais aberto para aprender, né? Para receber a palavra. Né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais endurecido. A criança, né? Tá ali pronta, né? Para conhecer e receber. Não, então ela falou que ela lembra da questão dos 6 anos de idade, que aquela mulher sentou ela na escada e falou do amor de Deus. E ela, cara, eu quero esse amor. Então ela lembra como se fosse hoje. Real. Então eu creio que toda vez que ela senta na escada da casa dela, ela deve remeter a isso e falar assim, cara, foi num lugar desse que Deus me salvou. Eu acho legal aquele episódio de The Chosen, acho que é o segundo episódio da primeira temporada, Jesus com as criancinhas. Sim. Que ele começa a dar atenção para elas, tal, e vai juntando mais crianças e mais crianças. Aí no final ele fala assim, agora eu vou precisar ir embora, tal. Ele falou assim, eu espero que os meus próximos alunos sejam tão interessados e entendam como vocês entendem. Que ele tava fazendo os cavalinhos lá e tudo mais. Porque tipo, daqui a pouco eu vou pegar uns caras tão cabeça dura que não vão estar abertos como vocês estão abertos. Que eu vou desenhar e eles não vão entender o que eu tô... Eles não vão entender, né? Eu tive uma experiência muito bacana. Quando eu comecei a ensinar no maternal, que são as crianças de 2 a 4 anos, eu fiquei me questionando, será que essas crianças entendem sobre salvação? Tão pequenas, Senhor, será que elas conseguem entender? E num culto das crianças, chegou lá uma menina visitante, e eu sempre tenho o plano da salvação ali guardadinho para ministrar para as crianças, né? E eu ministrei ali, estava falando sobre... Jesus, o sacrifício dele, o presente que Jesus foi para nós, né? O amor de Deus por nós, que o pecado ele traz algo para a nossa vida e nós precisamos confessar, né? E aceitar Jesus como nosso Salvador. Eu estava ali falando, né? Eu tenho um visual que ele tem os coraçãozinhos, o coração branco fala sobre o arrependimento, o vermelho fala o sacrifício de Jesus, e o preto fala sobre o pecado, né? E nós estávamos ministrando ali para as crianças, para aquela menina. E antes de fazer o apelo, ela já levantou a mãozinha. Ela tinha 4 anos. E aí eu chamei ela para frente. Quando eu comecei a orar, a mãe dela apareceu na janela. E ela olhou e falou assim, mamãe, o meu coração estava sujo. Mas agora Jesus limpou e eu vou receber um coração branquinho. Uau. Gente... Se ela tivesse contado essa história no começo do episódio, a gente a resposta que eu precisava. Cara. A criança tem condição de entender o que Jesus fez por ela, de ela receber o arrependimento e receber a salvação. Né? E a criança é um evangelista. Meu filho Gabriel, ele evangelizava as pessoas. Ele ia cortar o cabelo e falava assim, você precisa ir para a igreja. Vai lá na minha igreja. Um dia eu fui com ele na COP, aí passou um senhor fumando cigarro e falou, isso não é bom. Isso faz mal para a sua vida. Você precisa aceitar Jesus. Ele está evangelizando. Na praça, ele conversava com todo mundo, evangelizava. O Gabriel, ele teve muitas experiências, porque foi um menino que foi muito ministrado, né? E ele tinha esse coração muito aberto para o Senhor. E ele viveu uma experiência quando ele era muito pequeno. Acho que foi no aniversário de 5 anos dele, ele ganhou um peixinho do Jean, do pastor Jean. Um peixinho douradinho. E com aquário, tudo bonitinho, né? E esse peixinho ficava lá na cozinha. Aí passou um tempo, a gente acordou, o peixinho estava de barriga para cima. Ele falou, mãe, olha o meu peixe. Eu falei, meu Deus, esse peixe morreu. Morreu esse peixe. Aí eu falei, filho, eu acho que o peixinho morreu, né? Não, meu peixe não, vamos levar no médico do peixe. Subindo a rua, tinha um negócio lá de aquário, que vendia assim, ração. Eu coloquei o peixe no copo e fui eu, Gabriel, no médico do peixe. Aí eu cheguei lá, mostrei pro rapaz e falou assim, pode jogar no vaso. Joga da descarga, porque esse peixe já morreu, estourou lá dentro dele, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus. E agora? Aí eu peguei, filho, você ouviu o que o médico falou? O peixinho morreu. A gente compra outro. Não. Mãe, ora por Jesus curar o meu peixe. Né? Eu fiquei assim, chocada. Né? Eu falei, e agora?
Eu não tenho fé, porque é R$5. Eu compro outro peixe. Aí eu falei assim, filho, você crê que esse peixe pode viver? Que Deus pode curar o seu peixe? Eu creio. Eu falei, então você vai orar. Você vai orar aqui para esse peixe. E aí ele fez aquela oração de criança, tão singela, que Jesus gosta. Senhor Jesus, por favor, cura o meu peixe. Chegamos em casa, coloquei o peixe na janela e fui fazer minhas coisas. Ele foi brincar. Passou assim uma meia hora, o peixe pulava, querendo sair do copo. Eu falei, Gabriel, vem ver. E o peixe viveu mais algum tempo. Então, assim, é uma experiência que ele teve muito jovem, muito pequeno, né? Da fé dele. Não foi a minha, porque eu não tinha fé para aquele peixe. A fé eu não tenho, eu mantenho R$5, eu vou lá comprar tão outro. fácil comprar, né? Mas ele teve fé, e esse peixe viveu mais um tempo, né? E depois seguiu o ciclo do peixe, né? Que não é para sempre. Mas é algo que fortaleceu a fé dele, né? Fortaleceu a fé dele em Cristo, né? E a gente lembra muito disso até hoje. Ele contou na escola, ele deu testemunho na igreja. Que legal. E viveu muitas coisas. Ele queria muito estudar no El Shaddai. Então, eu levava ele com 2 anos e meio, ele passava pelo colégio El Shaddai e falava assim, ô mãe, quando é que eu vou vir pro meu El Shaddai? El Shaddai. Ele falava assim. Eu falei, então, filho, a mamãe não tem condição ainda, mas vamos orar. Uma hora Deus vai dar condição pra gente. Nós fomos orando, né? E toda vez ele falava isso, toda vez. Até que um dia ele tinha um buraquinho assim no portão e ele gostava de olhar ali, que ele viu o parquinho, né? Ele olhou e ele falou, mãe, quando que eu vou estudar nesse meu El Shaddai? E o meu coração, aquele dia, estava mais sensível, né? E eu falei, filho, vamos orar, porque o Senhor pode todas as coisas. E ele orou naquele lugar. Deus, me dá para mim ir no meu El Shaddai. Ajuda o meu pai para mim ir no meu El Shaddai. E eu deixei ele na escola e voltei chorando. Eu falei, Senhor, eu não tenho condição. Eu daria qualquer coisa para fazer o meu filho feliz, né? E o Senhor também. Então, transforma em realidade o desejo do coração desse menino, porque eu não posso. E aí passou uns dias, eu estava subindo com ele para ir para a escola, para ir para o EMEB, e o dono da El Shaddai estava lá na rua, né? A gente conhece ele, e ele falou, onde vocês estão indo? Eu falei, estou levando ele para a escola, era bem cedinho. Ele falou, por que ele não está estudando aqui? Eu falei, porque ainda a gente não pode, pastor, mas um dia ele vai vir. Aí ele falou, eu vou dar a bolsa integral para o Gabriel. Nossa. Domingo, né, ele foi pregar na nossa igreja e as crianças se apresentaram. Ele falou, Deus falou para mim dar a bolsa para esse menino. E eu vou dar a bolsa. O Gabriel estudou todo o ensino, educação infantil, médio, fundamental, de bolsa lá no El Shaddai. Né? Porque quando Deus quer, não tem quem segura, né? Então, agindo Deus, quem impede? E uma oração de uma criança... um coração sincero, sabe? Quebrantado, né? Coração que não tem maldade, que não tem exatamente nada. E ele deu esse testemunho lá na igreja, porque os irmãos, toda vez que tinha alguma coisa que pedia oração, ele pedia isso. Eu quero estudar no El Shaddai. E aí ele foi testemunhar dessa conquista, né, do que o Senhor o abençoou. Isso é tremendo, sabe? Então eu vejo que a família, ela tem essa função, sabe? Os filhos precisam vivenciar em casa. Em casa. O pai precisa ser referência, né? A Melissa, um tempo desceu a escada com lágrima nos olhos. Por que aconteceu? Mãe, eu fui batizada com o Espírito Santo no meu quarto. Glória a Deus. Né? Então, assim, isso aponta que a gente está no caminho certo, né? Que as vivências com o Senhor é lá no seu quarto, com a porta fechada, você e Deus, né? E uma adolescente buscar isso, né? Então, tudo que a nossa igreja fornece para eles, tudo que você faz para eles, levam a essa direção. Então, a igreja e a família precisam andar junto. Sim. Nisso, né? Se os dois unir forças, cara. Conseguimos muito, sim, avançamos muito no reino, né? Sim. Glória a Deus. Rapaz. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Renata, a gente queria agradecer você por esse tempo. Agradecer a sua família por te emprestar um pouquinho aqui para vir na nossa mesa. Agradecer o pastor Daniel aí, que está aqui. Veio espiar a terra. Veio espiar a terra. Que Deus possa continuar fortalecendo você, te dando
sabedoria, Amém. que possa continuar te abençoando, te dando estratégias para continuar esse ministério tão importante para o reino de Deus, né? De tudo que a gente falou aqui hoje, a importância que isso tem para a vida das crianças, para as famílias, porque é isso que o Senhor quer, né? Família, tudo começa ali na família, né? Então que Deus possa te capacitar cada vez mais, te abençoando a sua casa, e que você sinta a vontade para participar de uma segunda parte aqui com a gente, uma terceira. Ficou faltando bastante coisa ainda. Chamar essas crianças para ajudar no Ministério das Crianças, a gente ajuda exatamente. também. Tomar um lanche. Eu acho que também. a gente vai bagunçar mais do que eles. Né? Eles vão gostar. Mas é isso. Muito obrigado mesmo. Amém, obrigada. Agradecer também, né? Foi uma escola aqui hoje, né? Uma aula. Realmente fez a gente despertar, né? Porque hoje se fala de muitos assuntos, mas ignoramos. Por mais que não, enquanto lá fora estão investindo a todo custo, né? Falando até mesmo de cantores famosos de músicas horrendas, colocando seus filhos para fazer trend. Sim. De músicas horríveis, tipo assim. E muitas vezes não se atenta para isso. Acho que é só uma escolinha, tipo assim, estão investindo tanto lá, né? Esse trabalho que Deus entregou na sua mão é incrível, né? E desperta a gente, né? A gente fala sobre missões, sobre tantas coisas, mas, né, as crianças ali, elas precisam também, porque a cada dia que passa, como eu falei, alguns adolescentes de 12, 13 anos indo para academia, né, já com roupas extravagantes, e a igreja muitas vezes se fecha para isso. Sim. E glória a Deus que Deus tem levantado pessoas assim como você, né? Obrigado por essa troca, obrigado por nos fazer despertar também, como jovens, mas para ter um olhar mais assim, né? Porque já era difícil, né? Hoje eu tô com 30, já era difícil na minha época de criança, adolescente. Hoje, então, as coisas muito mais explícitas, né? E saber que Deus tem levantado pessoas, você tá mais aí nessa questão de visitas, de fazer workshops, e ver que a igreja tem se movimentado nesse sentido é muito legal. Obrigado aí por essa troca. A gente saiu daqui muito mais animados para também absorver essa parte do reino, né? Amém. Obrigado pela disposição. Obrigado por dispor do seu sábado. Poderia estar dormindo até um pouquinho mais tarde, colocar a Melissa e o Gabriel para poder, a faxina hoje é por conta de vocês, e eu vou ficar descansando um pouquinho mais. Espero que eles estejam lá. Mas obrigado mesmo de coração. A gente caminha junto lá na SESI. Eu sempre falo que a gente está à disposição. Somos, entre aspas, de ministérios que se coligam. Verdade. Sai do Ministério Infantil, entra nos adolescentes, vai para os jovens, então são ministérios que andam juntos. Conversa. Então que nós possamos nos conversar e andar juntos ainda mais. Amém. Então a gente está à disposição para poder ser crianças por um tempo lá no Ministério Infantil junto com as crianças. E comer danoninho. E comer danoninho, comer bisnaguinha com danoninho. Mas Deus abençoe você, que continue te capacitando, continue te dando força, continue renovando o seu espírito, e para que essas crianças sejam impactadas e que mais crianças possam ter o caráter transformado através da sua vida, junto com as famílias deles também. Então, obrigado de coração. Creio que num próximo a gente vai falar de muito mais coisa, porque faltou muito mais coisa para a gente poder falar. A gente falou acho que nem um terço do que tem para falar, mas obrigado mesmo de coração. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de algo tão importante da minha vida, né? Porque o Ministério Infantil hoje é a minha vivência, e as pessoas precisam saber quem é este lugar, o que se faz lá e qual o valor disso para o reino, né? Muito obrigada. Obrigado. A gente separou para você também o Welcome Gift que a gente tem aqui do podcast. Obrigada, que lindo. Agora parece que o pastor animou ele do outro lado vir gravar para ganhar presente também. Então, como a gente sempre costuma falar, né, o propósito desse presente é para que você possa ter um tempo de mesa com alguém que o Espírito Santo tocar no seu coração, alguém que você lembrar, poxa, queria uma bolachinha, um chazinho. Alguém aqui já assim, ó. Aí ele vai saber que não vai ser ele. Já tem uma pessoa que veio à minha mente. Glória a Deus. Deixa pra próxima, amor. Mas que você possa levar esse tempo de mesa aqui, tão precioso que a gente teve, com mais alguém que eu tenho certeza que vai edificar muito essa pessoa. Obrigada. Amém? Muito obrigada. Amém. Eu acho que só a questão dos cursos, se você quiser divulgar a questão do curso, se alguém quiser entrar em contato para poder tá recebendo essas ministrações com relação à igreja e tudo mais, acho que é só aquela câmera ali. Aquela câmera ali, fique à vontade. Então,
eu ministro para Ministério Infantil, vou até a igreja, levo uma palestra, levo um treinamento, uma oficina. E também o ano que vem, vou estar montando um grupo para estar ensinando um pouco sobre aconselhamento bíblico, né? Eu vejo a edificação que traz para a minha igreja, eu quero expandir isso, eu quero que as igrejas sejam abençoadas com essa ferramenta que a gente tem, né? Falar um pouco sobre o atendimento das crianças no aconselhamento bíblico. Deixem aí o meu e-mail, alguma coisa, para que as pessoas possam entrar em contato comigo. Depois você passa o e-mail que a gente vai colocar embaixo lá. Não sei se entra em contato pelo Instagram também, ou Facebook, e as pessoas conseguem entrar. Então passa o seu Instagram e o seu Facebook, e a gente coloca embaixo na descrição lá, não tem problema não. Beleza. Tá bom? Legal. É isso? É isso. A gente vai ficando por aqui. Esse episódio ele vai ser lançado na semana do Dia das Crianças, né? Nós vamos adiantar esse episódio. Tem um feriado aí, né? Mas deixa quieto. Tem o feriado do Dia das Crianças. É feriado do Dia das Crianças. Não, é feriado do meu aniversário, desculpa. É verdade. Dia 14, né? Do meu aniversário. Você é uma eterna criança, então, né? Mas é tão bom que ele me deu 4 dias para comemorar. Você vê as coisas, né? Bom, então, você aí que está nos assistindo, que você possa compartilhar esse vídeo, principalmente com pais, acho que é legal. Sim, né? sim, de muito. tudo que foi falado aqui, de tudo que a Renata trouxe aqui, de alerta, dos tempos que nós temos vivido, da importância da gente cuidar das crianças, das famílias. Então, aproveite para compartilhar esse episódio. Não deixa isso ficar só aqui. Vamos expandir essa mesa. Tenho certeza que esse conteúdo vai edificar muitas pessoas. Então, como já foi falado aqui, a gente está no Facebook, Spotify, Instagram, @Juntos na Mesa. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. A promoção ainda está valendo, né, Estevam? Tá valendo. O que está de graça? O like? O like. Eu fiquei na dúvida aqui. E quem comenta ganha o quê? Ganhei oração, olha Aí, ó. só. Então não deixe e dá uma olhadinha aí se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva aí e ativa o sininho para receber as notificações. Toda terça-feira às 20 horas, um episódio inédito, exclusivo, para abençoar você. E ore pelas crianças do nosso Brasil. Orem pelas crianças. Para que elas recebam instrução, tanto em suas casas como na igreja, da melhor maneira possível. Então, ore por isso, porque o diabo tem tentado e muitas vezes tem conseguido tirar as crianças do seu próprio lar e morando dentro do seu próprio lar. Isso é o pior. Então, que nós possamos orar, que nós possamos nos mover e como pais, intercessores, como discipulando ali, trazendo para o melhor caminho que é Jesus. Então que nós possamos orar e ter essa... é um feriado do Dia das Crianças, mas a criança você vai ver ela todo dia. Então que nós possamos impor as mãos e orar pelas nossas crianças. Amém. Não só pelo filho ou pela filha, mas pelo primo, pela prima, pelo aquele amiguinho do seu filho. Para que ele possa ter tanto um encontro com Cristo, mas que ele possa ter uma família saudável. Porque eu acho que o mundo hoje é carente disso, de ter uma família saudável. Então que nós possamos orar pelas nossas famílias, não só mas pelas nossas famílias também. Amém. Glória a Deus. Bom, então a todos um feliz Dia das Crianças. Aproveitem, curtam bastante, sejam crianças. Sejam crianças. E é isso, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez juntos na mesa. Glória a Deus. Deus abençoe.